de 7 temporadas com o clube inglês. O jogador, que estava no Brighton e foi formado nas categorias de base do Fluminense, já fica à disposição de Enzo Maresca para o jogo desta sexta-feira contra o Palmeiras. João Pedro custou para o Chelsea 55 milhões de libras fixas e mais 5 milhões de libras em metas contratuais. Repórter Bandeirantes. Linha Internacional. Direto para os Estados Unidos com Eduardo Barão. Fala, Barão. Ronaldi, boa tarde para você, para todo mundo também aí no Brasil. Hoje cedo, o rapper P. Diddy teve o anúncio oficial do seu julgamento aqui em Nova York. A decisão foi comemorada por parentes e amigos do magnata da música. Após dias de deliberação, o júri chegou ao veredito. O rapper Sean Combs foi considerado culpado de 2 das 5 acusações que era acusado aqui pela promotoria de Nova York. Apesar de ser condenado por transporte para fim de prostituição, o júri não achou que Diddy foi culpado em 2 acusações consideradas mais graves, que as mulheres foram forçadas a participar dos encontros sexuais e de que Combs comandava uma quadrilha para cometer crimes. Sean Combs escapou da prisão perpétua, mas ainda pode pegar 20 anos de prisão. A decisão cabe ao juiz do caso, que vai anunciar a sentença que o rapper terá de cumprir. 4h59. Zaidan, Manuel, chegamos ao fim de mais uma edição do Bandeirantes Acontece, mas amanhã acontece e volta. Na sexta não, mas amanhã a gente tá junto aqui para muito palpite, viu, Zaidan? Sem dúvida. Abraço, Ronald, Bia. Até amanhã. Valeu. Termina aqui. Bandeirantes Acontece. Rede Bandeirantes de Rádio. Você está na Rádio Bandeirantes. No seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Agora, Esporte em Debate. Na Bandeirantes. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Carlos Batista. Alô, alô, Brasil! Sim, Brasil! 17 horas está marcando o digital eletrônico, relógio atômico da Bandeirantes. Você participa do Fala Galera do programa de hoje. Fala Galera da Ponte Preta. Você voltaria, Elvis, à equipe titular no próximo duelo da Macaca contra o Tombense no Moisés Lucarelli? Opine 97102-1493. 97102-1493. E para os bugrinos, se pudesse manter no Guarani apenas um jogador entre Natan Camargo e Rafael Bilu, quem você manteria? Opine 97102-1493. 97102-1493. Participe. Mensagem de áudio, mensagem de texto, ambos curtos. Assim dá tempo de colocarmos o maior número possível de participações. Bom, nós estamos em contato com Marco Antônio Eberlin, presidente da Ponte.
Hoje no programa Os Donos da Bola na tela da Band, falei sobre o atraso de salário no time da Ponte. Deveria pagar na sexta-feira, não pagou porque a Ponte teve uma conta bloqueada. Mas a informação é de que os salários de comissão técnica e jogadores serão pagos até na sexta-feira. Funcionários, tá tudo certo, tudo em dia. E nós vamos conversar a respeito desses fatos, porque isso abre uma margem muito grande de especulação. São só os salários que estão atrasados, o que é que está acontecendo com a parte financeira da Ponte. Oi, Marquinho, um abraço para você, prazer ouvi-lo aqui na Rádio Bandeirantes. Prazer é meu, Batista. Inclusive em falar a massa ponte pretana que te dá a maior audiência da Rádio de Campinas. Bem, vamos começar por esse fato do salário atrasado. Eu sei que a Ponte tem um acordo com os jogadores, né? Não paga no quinto dia útil, mas deveria pagar na sexta-feira, era o prazo final. O que é que aconteceu, hein, Marquinho? Olha, Batista, vamos deixar bem elucidada a coisa. Tá? Alguns que se dizem ponte pretanos criam uma tempestade onde não existe. Ninguém fez a colocação para vocês que a Ponte Preta nunca atrasou salário desde o mês de outubro do ano passado. Tá picotando, hein, né, Batista? Não, mas tá legal, tá dando para ouvir. Pode seguir. A Ponte Preta, durante vários meses deste ano, ela conseguiu pagar de forma antecipada, não no quinto dia útil, no mês ainda vigente, ou seja, o salário de abril, por exemplo, venceria em maio, no quinto dia útil de maio, a Ponte Preta pagou em 27. Não estou dizendo que seja o mês de abril, tá? Mas em alguns meses isso ocorreu. Pela primeira vez, a Ponte não conseguiu honrar os salários dentro do mês para atletas e comissão técnica. Você exclui todos os demais funcionários da Ponte Preta, tá? Que já haviam sido pagos no quinto dia útil, certinho. Certo. Nós temos alguns bloqueios judiciais que aconteceram e que atrapalharam. O departamento jurídico corre para derrubar isso. Tem coisas que eu não posso divulgar porque tem essa situação de confidencialidade, de LGPD, etc, etc, etc. Agora está tudo em moda, não. Está aí a lei para ser cumprida. E eu estou reunido agora aqui com a doutora Thalita, a doutora Marina, o doutor Ricardo Horta, que estão me tranquilizando e dizendo que vai dar tudo certo para essa semana. Né? Então isso não é falado, não é divulgado, não há motim, não há erupção vulcânica, não há jogador. Eu acho que quando não paga, preciso do meu dinheiro aí, chefe. Eu fui lá e dei satisfação na quinta-feira da semana passada, que eu não precisava ter dado, dizendo que os salários seriam pagos na própria quinta e não na sexta-feira. Tá? Houve o problema do bloqueio, os salários não foram pagos. Eu viajei para o Paraná de carro, eu não fui de avião. Na sexta-feira eu não estive na Ponte Preta, porque eu saí de madrugada. Então eu não consegui resolver esses problemas junto ao departamento jurídico. Tá? Eu estava com um problema meu particular de saúde de um familiar meu que veio a falecer no dia de hoje. Estou aqui na ponte, tá? Para resolver os problemas da ponte. E tem Ponte Pretano, tem pseudo Ponte Pretano, que aparece dando um tapa no beiço nas redes sociais, tá? Até para falar para mim que a ponte não pagou a conta d'água e a conta d'água estava cortada. Que a ponte, isso. Esse mesmo cidadão, ele não coloca que a Ponte Preta, por exemplo, de forma inédita, conseguiu a unificação das ações cíveis da ordem de 80 milhões de reais. Que o departamento, que o escritório jurídico que cuida das ações cíveis conseguiu uma liminar na sexta-feira, cancelando todos os bloqueios e penhoras judiciais pelo período de 60 dias, até que a Ponte Preta apresente um plano para um pagamento em alguns anos.
Então isso é um trunfo. A mesma pessoa que recebeu a informação do salário, ele recebeu a informação desse trunfo, né? Mas não, isso não interessa ele divulgar, porque o senhor dele, o mecenas dele, não o deixa, ou não o paga para fazer isso, né? Então, querem criar uma ebulição onde não há. Tá? A Ponte vai pagar salário essa semana e está tudo resolvido. Tá? Não tem crise alguma aqui. Tá? Teve um atleta que a Ponte havia contratado, que é o Luiz Felipe, se não me engano, mas ele, quando aqui chegou, declinou ao gerente de futebol e ao técnico de futebol que ele estava vindo para cá por imposição de seu empresário e não por vontade própria dele. Prontamente foi rechaçado pelo João Brigatti e pelo Alberto Valentim. De forma pacífica, amigável, falou, a Ponte não quer ficar com ninguém aqui, que aqui não quer vir. Ele foi liberado. Não é problema de valores, até porque tinha um salário abaixo do que ganham os atletas da Ponte Preta, ou da média dos atletas da Ponte Preta hoje. Então, Batista, cria-se muita confusão, cria-se muita ebulição. Você outro dia colocou o centro de treinamento lá a todo vapor, ele continua a todo vapor. O Jardim das Paineiras, que foi o último lugar que nós atacamos, já foi terminado a reforma externa do ginásio de esporte. O muro das Paineiras, quando nós chegamos aqui, estava caindo, foi reestruturado, foi reformado. A pintura frontal do Clube Paineiras, quem passar lá hoje vai ver de forma muito mais bonita, não mostra mais um desleixo para esse equipamento da Ponte Preta. Então eu não vejo onde criar crise. Eu precisei me ausentar 2 dias do clube por esse problema de um parente meu, que acabou falecendo no dia de hoje. E aí me deparo com esses buchichos e prontamente te liguei e me coloquei à disposição da Rádio Bandeirante. Bem, o Marquinho, o mais importante, né? Porque a gente sabe, você vive há muito tempo no futebol, não é de agora, que salário atrasado é uma coisa que pode interferir no rendimento da equipe. Embora o jogador diga que não e etc., mas cada um tem lá as suas contas, os seus boletos e acaba de alguma maneira interferindo. Dentro do acordado, Batista, nós temos atraso de 3 dias. Perfeito. Dentro do combinado e acordado com a equipe, que é dentro do mês, são 3 dias de atraso. Não são 3 meses. Não são 30 dias após o vencimento do combinado. São 3 dias. Então eu não entendo o porquê dessa erupção vulcânica. Então não existe descontentamento. É lógico que o jogador fica apreensivo. E aí, chefe? Quando é que vem? Eles não vieram até mim. Eu fui até eles. Só não pude ir na segunda-feira por esse problema de particular que eu tinha. Ontem eu reuni o grupo de jogadores, saí de lá e falei, deixa para mim que eu estou resolvendo isso. Tá? Presidente, amanhã? Não, deixa eu primeiro já te dar uma data certa, para vocês não fazerem compromisso sem eu ter a certeza absoluta. Foi essa a conversa. Treinaram muito bem, ambiente muito saudável, o grupo da Ponte Preta é totalmente unido, sabe da pressão e da cobrança que existe hoje dentro da Ponte Preta para que a Ponte Preta possa retornar à Série B. E o trabalho está sendo feito. Agora, que ia ter percalços esse ano, era óbvio. Tá? Não só pela queda de divisão. Se a Ponte Preta estivesse na Série B, Batista, ela teria sérios problemas. São os 20 clubes da Série B do Campeonato Brasileiro, esquece a C que nós estamos disputando. Todos esses clubes têm prejuízo entre 17 e 25 milhões de reais todo ano. Todo ano. Aqueles que aparece um mecena, coloca um pouquinho, ou consegue vender um jogador, não está acontecendo, não diminui. Aqueles que têm ajuda do Estado têm um prejuízo um pouco menor, mas tirando a Série A, todas as demais competições são gigantescamente de prejuízo financeiro grande para os cofres dos clubes. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, não é nem com relação a esses 3 dias de atraso. É que como o motivo alegado é um bloqueio, um caso jurídico. Então o que eu estou querendo entender?
eu entender e passar isso, claro, evidentemente, para os pontepretanos. Está resolvido, Batista. Quando é que vai ser resolvido isso? Está resolvido, Batista. Está resolvido. Estamos só aguardando os processos legais aí, o trânsito judicial legal e está resolvido. Breno Beretta, acabando sua de pergunta, falar. estamos São fumaças que vêm da rede social, tá? De torcedores que não vêm, a maioria deles não vem nos jogos, e lá tem 10 ou 15 que trabalham para uma oposição morta na Ponte Preta, tá? E que preferem depreciar a imagem do clube do que vir ao clube torcer, vir no estádio torcer. Breno Beretta, estamos entrevistando o Marco Eberlin, presidente da Ponte. A sua pergunta a ele. Eberlin, boa noite para você, boa tarde, né? Prazer tê-lo conosco mais uma vez, prazer falar com você aqui na Rádio Bandeirantes. Hoje em dia é difícil o presidente que entende de futebol, e a gente sabe que isso acontecia antigamente, com os antigos presidentes. Hoje é meio difícil. Hoje eles colocam um executivo de futebol, esse tipo de situação, diretor de futebol, mas a gente sabe que você entende bastante de futebol e participa diretamente das contratações da Ponte, né? Há 2 semanas a gente conversou no estádio Moisés Lucarelli sobre esses reforços. Hoje a Ponte já tem certo alguns jogadores já para essa janela, ou você ainda está esperando uma oportunidade melhor? Muito obrigado por tê-lo conosco mais uma vez. Prazer falar com você, Breno. Diferente de outros anos, a responsabilidade é minha, mas quem está à frente do departamento de futebol da Ponte é o João Brigatti e o Ricardo Koyama, com a aquiescência também, com a aprovação do nosso técnico Alberto Valentim. Então, as contratações são sugeridas por eles. Eu, como presidente do clube, analiso a parte financeira, a parte de custo-benefício, a parte de investimento que a Ponte Preta tem que fazer, e aí vou e chancelo, tá? Eles têm alguns nomes, eles estão contratando, a dificuldade existe porque tem a concorrência, né? E está muito escasso as posições que a Ponte Preta procura, e por ser escasso, como eu disse, tem a concorrência, existe essa dificuldade. Aliás, aproveitando essa colocação do Breno, que você entende de futebol, Marquinho, e realmente também essa sempre foi a minha impressão, né, desde a época que você foi diretor de futebol, ou seja, conhecimento profundo da matéria. Por quê que a Ponte vai tão bem fora de casa, tem um aproveitamento para mais de 80%, e em casa não vai bem? No Moisés Lucarelli, a Ponte que, aliás, esse problema não é de agora, né? A Ponte foi rebaixada no Majestoso, perdeu jogos absurdos, quando não podia perder, e continua com isso. Qual é a sua análise? Você conseguiu encontrar o motivo por que em casa a Ponte não consegue ganhar, não consegue vencer? Olha, Batista, eu conversei isso com o Breno Beretta no dia que foi realizado a final do Campeonato Amador da Liga Campineira de Futebol. Você não vai gostar da minha resposta, eu sei que isso enche o saco, eu sei que o pessoal me odeia, eu sou extremamente odiado hoje na Ponte Preta por causa dessas colocações minhas, mas o carinho foi perdido e essa insegurança criada nos elencos montados desde lá do rebaixamento do Brasileiro em 2017, muito por responsabilidade de poucas pessoas nas redes sociais. As redes sociais dilaceram e devastam um clube de massa, um clube grande como é a Ponte Preta. Não posso generalizar, mas quem vem ao estádio, a maioria de quem vem ao estádio, vem para apoiar a Ponte.
mas esposa de jogador, filhos de jogadores, parentes de jogadores, hoje transitam, militam, gravitam nas redes sociais. E lá tem comentarista, tem repórter, tem cientista esportivo, tem técnico de futebol. Nenhuma dessas pessoas estudaram para emitir opinião, né? E isso dilacera e fala pessoalmente do atleta. O jogador vem seguro, esperando uma cobrança que não há no Moisés Lucarelli. Mas a rede social causa um terror nos nossos jogadores. Em todos os momentos a gente fala para eles, olha, esqueça as redes sociais. Como é que pode um cidadão que mete o chapéu na cabeça, dá um tapa no beiço, tá? E falam as coisas do clube dele, tá? Esse cidadão tem que ser processado. Eu estou com os advogados aqui tentando encontrar uma forma de processá-lo, ele e outros, porque eles atentam contra a Ponte Preta. Notícia sólida, notícia correta, notícia que traz algum benefício para a instituição, ou para a torcida, ou para os jogadores, perfeitamente. Eu entendo as redes sociais. Agora, criou uma situação, quando houve um racha político na Ponte Preta, que quem está fora é o mal, quem tá fora prega que quem está dentro é o mal, e que o bem são eles. Só que quando estiveram aqui dentro, não fizeram bem algum. Constituíram 450 milhões de processos. Tá? Eles não têm defesa. Eles não fizeram nada. O que eles se aproveitam? Olha o oportunismo deles. Esperam algum mau momento, um jogador que não está bem em tal partida, vão às redes sociais e destroem um atleta. Tá? Pô, a Ponte Preta é segunda colocada de um campeonato dificílimo. Logicamente, se tivesse aproveitado 2 jogos em casa, hoje a Ponte já estaria, inclusive, classificada. Né? Mas o principal motivo é esse. E outro principal motivo, que é um campeonato diferenciado. A Ponte, muitas vezes, acaba saindo da casinha para resolver. Nós somos um time grande aqui, vamos resolver. E é surpreendida. Acaba sendo surpreendida. Aí gira essa mística agora, que não é hoje. O ano passado nós fomos rebaixados perdendo o jogo em casa. Tá? Nós tivemos sufoco em 2023, perdendo o jogo em casa. Tá? Nós fomos rebaixados na Série A2 e depois retornamos, perdendo o jogo em casa. Veio a Série A2, a torcida lotou o Moisés Lucarelli. Jogou junto com o time. Esqueceu as redes sociais, os picaretas que ficam nas redes sociais. E não estou generalizando, mas todo mundo sabe quem são. Né? Depreciando. Eles não tiveram oportunidade de depreciar, Batista. Porque nós fomos quase campeão invicto da Série A2. Porque se a Ponte tivesse um altos e baixos, a Ponte não subiria na Série A2. Tá? Então, eu canso de pedir. Queria voltar aqui na sua emissora ou em qualquer outra e não falar mais em gestões passadas, não falar mais em redes sociais. Mas as perguntas que você me faz, ou que os membros de sua equipe me faz, são inerentes a isso. É isso que deprecia. Como é que pode um clube que não atrasou um dia de salário? Como é que pode... Nós não temos um bicho atrasado. Eu tinha um bicho só no ano inteiro, que era do Náutico, que pagamos também, antes do jogo contra o Maringá. Tá? Os outros bichos de todos os jogos que a Ponte venceu foram pagos na semana seguinte ao jogo. Tá? A Ponte está melhorando a estrutura interna dela, está solidificando a estrutura da Ponte, que estava deteriorada, abandonada. Aí vem uma derrota em casa, ou vem um atraso de salário, ou vem algum problema que teve lá com a Sanasa, que eu nem sei o que é, porque eu acabei de declinar que não estive no Moisés Lucarelli esses dias. Tá? E aí cria uma erupção vulcânica na instituição. O torcedor vai vir aqui segunda-feira, se der uma zebra de tomar um gol, tá vendo? Foi o salário que atrasou. O jogador tá fazendo corpo mole, diretoria inconsequente, porque já foi preparado nas redes sociais por meia dúzia de idiotas que lá militam a serviço de pessoas que aqui querem voltar, né, para destruir o bom ambiente da Ponte Preta. Eles não conseguiam isso porque a gente vinha ganhando uma, perde, ganha. Agora nós ganhamos fora de casa, veio o problema de salário. Se aproveitaram. Tá? O jogador não falou nada, o jogador não criou motim algum.
Falar que eles estão contentes que vai atrasar 3 dias? Tenho certeza que não. Agora, motim, erupção, o nego vai abandonar, não existe isso. Onde é criado isso? Onde foi dilacerado isso? Redes sociais. A imprensa faz de forma correta. Houve uma reunião, o presidente se comprometeu, não deu, mas vai pagar tal dia durante a semana, perfeitamente. É trabalho profissional de quem estudou, de quem está há 40, 30, 10 anos em emissoras de rádio, de jornais, de televisão, e que elucidam as coisas para as pessoas. Agora, eu não posso pegar qualquer idiota que comeu almôndega quando era criança e pensa que é uma bola de futebol e vai lá e mete o pau no time. Tá? E vai lá, ele não sabe. Essa mesma pessoa que hoje fala do salário da Ponte Preta que atrasou, nunca veio a público falar de, por exemplo, contrataram o Fábio Ferreira, a ação é de 5 milhões de reais. Contrataram um tal de João aí, uma ação de erro médico ou erro de cirurgia, alguma coisa aí, mais 4 milhões de reais. Emprestaram dinheiro de uma empresa, de um proprietário de uma empresa gigante do ramo farmacêutico, já está batendo 9 milhões de reais. O estádio da Ponte Preta foi penhorado e se encontra penhorado por um ex-dirigente. Esse que bate no balcão e dá um tapa no beiço, ele não fala. Pega alguma imagem que ele fala um dia, olha, o estádio da Ponte Preta está penhorado por um ex-presidente. Ele não fala. Tá? Essas ações todas que tramitam, que bloqueiam a Ponte Preta, ele não fala. Olha, o salário atrasou, parece que cortou a água, que não sei o quê. Mas por que atrasou o salário? De quem que é essa ação? Quem que promoveu essa ação? Quem que promoveu o bloqueio? A rede social fala? Não. A rede social fala, a diretoria está lá, é problema dela, ela tem que resolver. E nós estamos resolvendo. Por isso que nós temos um corpo jurídico altamente qualificado. Isso que o doutor Rafael Aquino conseguiu junto ao Tribunal de Justiça é inédito. Tá? Não é recuperação judicial, não. É unificação de ações. É propor um plano para pagar. A Ponte Preta, infelizmente, na minha gestão, tá? Ela ficou numa condição, Batista, que não dá mais para empurrar com a barriga. Tem que pagar. Nós temos que pagar. E isso é trunfo para nós. Conseguir a suspensão de bloqueios bancários, de penhoras bancárias por 60 dias, é a Ponte poder respirar para trabalhar. Agora, por 60 dias, até para apresentar o plano, pode aumentar esse prazo. Tá? Mas ninguém quer falar. Ele não falou. Tá? A Ponte Preta está trabalhando para a reconstrução. Eu sei que é chato, eu sei que o torcedor quer saber de bola rolando, você me falou que eu entendo de futebol. Enquanto a imprensa campineira, enquanto o verdadeiro torcedor não entender que tem que se estruturar, tem que pagar a conta, não adianta cobrar a bola entrando no gol. A bola não vai entrar no gol. Tá? A Ponte Preta sobe esse ano, cai o ano seguinte. A Ponte sobe para a Série A, cai no ano seguinte para a Série B. Porque não tem estrutura alguma e o endividamento é monstruoso. Ninguém quer discutir isso. Antigamente você, Batista, me perguntava assim, Eberlin, você contratou o Ricardo Horta para centroavante da Ponte Preta? Mas como? Como que a Ponte Preta vai pagar? Hoje a pergunta é diferente. Eberlin, a Ponte precisa de 4, 5 jogadores. Vocês vão contratar? Ninguém fala, vai pagar de que jeito? Como se perguntava no passado. Tá? E aí foi continuando. Endividamento. Quando acontece um bloqueio, a culpa é dessa diretoria. Não é de quem fez, não é de quem constituiu a dívida. Nós não estamos falando de 4 milhões e meio, nós estamos falando de 450 milhões de ações propostas contra a Ponte Preta. Por volta de 700 processos judiciais. Onde o ano de 2017 destruiu a Ponte Preta. Tá? Ninguém discute. Eu já coloquei à disposição de vocês, profissionais da imprensa, as contas da Ponte Preta, todos os processos. É só virem aqui na Ponte Preta que eu mostro. Nunca veio um repórter aqui para mostra aí para mim como é que está a condição de processo. Tá? Eu fiz uma reunião, para minha surpresa, que reunião no Conselho Deliberativo na segunda-feira. Eu terminei minha fala de 5 minutos, fui aplaudido em pé, sendo a situação e da oposição ali na reunião do Conselho, no plenário do Conselho. Tá? Aí eu me deparo na terça-feira, tá, com notícias do atraso de salário e erupção vulcânica no clube. Pô, não pode. Eu sei que a Ponte Preta é boa para vender isso.
E vende muito mais o avião caindo do que o avião decolando, né? Mas eu tenho que botar um basta nisso. Sim. E lembrando a esse como é que fala? Pau d'água que vive batendo no barzinho na casa dele, que se ele não gosta de mim, tá acabando o meu mandato. Eu tenho só mais 5 meses de mandato para ele ficar tranquilo, né? Quem sabe ele arruma um presidente de estimação dele. Essas pessoas não torcem para a Ponte Preta, torcem para o homem. Eu sempre preguei aqui, não torçam para o Marco Berlim, não torçam para a oposição, torçam para a Ponte Preta. Se associem à Ponte Preta, tá? É isso que o pessoal tem que fazer. Consumam a Ponte Preta, comprem uma camisa da Ponte Preta, pague o ingresso na Ponte Preta. A maioria dessas pessoas que criam essa erupção vulcânica nem torcer para a ponte torcem, tá? E há exatos 17 anos teve uma eleição aqui que eu participei, parou 40 ônibus de uma pseudo empresa aqui de Campinas, onde trouxe um monte de funcionário para votar, onde as meninas tiravam foto. Eu pergunto, por que você está tirando foto? Porque eu nunca mais vou votar aqui, eu nem torcer para essa Ponte Preta, eu torço. Tá? Tem matéria do Correio Popular, é só puxar aí. Tá? E esse pau d'água hoje que bate no balcão, tá? Ele sabe disso, mas não fala. Tá? Então, é esses cidadãos aí que a serviço do rapaz que pega a marionete lá em cima, tá? E cria erupção vulcânica na ponte. Comigo, não. Comigo, sabe, o chicote estrala, não me furta a responder à imprensa, tá? E eu vou arrumar uma maneira de processá-lo. Ele e qualquer um que mexa com a Ponte Preta. Tenha certeza disso. Até o final do meu mandato, em 30 de novembro, aquele que quiser bulir com a ponte, plantar notícias mentirosas, se a doutora Thalita não arrumar uma condição, o doutor Rafael, a doutora Marina, eu troco o corpo jurídico meu, porque eles vão caçar essas pessoas agora também. Carlos Henrique, o Bate Pesado. Estamos entrevistando o presidente da Ponte, Marco Eberlin. E aí, CH, a sua pergunta. Eberlin, boa tarde. Eu acho que foi muito esclarecedora todas as suas colocações em relação à parte administrativa, mas eu queria me atentar dentro do campo. E eu queria a sua avaliação. Esteja à vontade. Eu queria que você fizesse uma avaliação sobre o trabalho do Valentim, por favor, Eberlin. Carlos Henrique, treinador estrategista. Treinador do jeito que vocês gostam. Não estou dizendo que se você seja fã dele ou não. Vocês defendem a modernidade do futebol. Eu sempre defendi até o velho com o novo. O Valentim tem isso. Existe hoje uma maneira de se jogar na Ponte Preta, de se estudar extremamente o adversário e jogar da maneira do adversário que nós vamos enfrentar, né? Nós fomos lá em Maringá, onde todo mundo que assistiu Maringá jogar sabe que eles fazem uma marcação como se fazia na Várzea lá em 1900 e bolinha. Homem a homem, marcação total. Olha, como é que você quebra isso? Vamos baixar a linha, porque eles vão marcar a gente onde? Dentro da nossa grande área? Como é que vai marcar o nosso centroavante mais baixo? E o Alberto usou a estratégia de tentar fazer ligação direta no primeiro tempo. O jogo foi truncado, eles tiveram uma oportunidade real de gol, muito bem defendida pelo Diogo. Nós achamos o gol. Ali eu acho que a Ponte se perdeu um pouco, foi extremamente pressionada, que era normal acontecer, mas nós tivemos falhas ali, às vezes individuais, ou até mesmo coletivas, né, de setorização de campo, que acabaram levando a gente a tomar um sufoco que eu acho que não seria necessário. Mas é isso que eu penso do nosso treinador, o Carlos Henrique. Prazer falar contigo. Vai lá, Breno. Sim, você acabou de falar que sempre colocou à disposição as contas da Ponte Preta e nunca ninguém foi. Eu cheguei faz 15 dias, eu gostaria muito de ir fazer uma matéria, porque eu gosto desse tipo de situação. Viu? Estará à sua disposição. Então eu vou, a gente marca, eu vou porque eu gosto desse tipo de situação e fazer esse tipo... Você vai tornar público tudo que você vira aqui, né? Claro, tudo que Maravilha. Você me mostrar eu vou tornar público, fazer uma matéria. Se isso acontecer, o Batista vai te perder como repórter. Por quê? Você vai pro Plim Plim amanhã. Vou o quê? Tá? Você vai pro Plim Plim amanhã. Não depreciando a Band, que é uma baita emissora. Ele já Mas trabalhou se você quiser lá. ir se tornar público,
Ele já trabalhou lá no Plim Plim. Vai ter que pagar 20 mil reais por mês, 30. Ele não vai conseguir, você vai embora para Plim Plim. Você tá defasado, ESPN. Você tá defasado. Ele já trabalhou lá no Plim Plim e voltou aqui pra Band, não é isso, Breno? Eu fui pra lá. Eu estive Que lá maravilha. a partir de 2013. Isso é mérito do Batista. O Batista, hoje eu vejo um menino lá na Sport TV, revelação do Carlos Batista. Como é que ele chama, Batista? O Felipe Diniz. Felipe Diniz, revelação de Carlos Batista. Tá? E poderia cansar de enumerar tantos outros que o Batista revelou. Sem dúvida nenhuma. Agora, mas eu sou dinossauro como o Batista é. Para mim, jornalista que vai falar que o jogador era pobre, que agora ele ganhou um pouco de dinheiro, jornalista não, repórter, comprou uma casa para a mãe e joga videogame, eu mando a minha neta de 3 anos fazer isso. Tá? Jornalismo, repórter, é aquele que faz o trabalho investigativo. O roupeiro brigou com o mordomo. Pô, é notícia, né, turma? Todo mundo gosta de sangue. Agora ninguém conta por que foi a briga. Agora, eu queria saber de você o seguinte, né? Só para encerrar da minha parte, e é claro, a gente vai marcar para eu ir no estádio Moisés Lucarelli. Você falou dos problemas da Ponte, e isso realmente é o principal, né? Todo mundo quer ver a Ponte ganhando, a bola rolando, o salário sendo pago em dia. Mas existe um planejamento e existe uma auditoria também que vocês contrataram até na sua gestão para tentar modificar essa situação. Eu sei que em 5 meses que faltam para terminar o seu mandato é difícil, mas existe esse tipo de situação e mais. Você tem desejo de continuar na Ponte Preta? Já falei que meu mandato acaba dia 30 de novembro. Essa pergunta já estaria respondida. Segundo, você precisa fazer uma investigação no atual momento do futebol brasileiro. Hoje, eu luto aqui com um dragão antepassado, dos problemas que vieram de outras gestões. Agora, tem um outro problema no futebol brasileiro que não se discute mais, é o que eu estava falando com o meu amigo dinossauro aí, o Batista. Tá? Hoje, esquece a Série C que nós estamos disputando, nós vamos falar de Série B, a prateleira da Ponte no atual momento. Tá? O salário médio de jogador de Série B é da ordem de 100 mil reais. Eu estou falando médio. Outro dia teve um jogador que foi para um time lá do Norte, 180 mil quilos de alcatra por mês. Ou seja, estão pagando 200 mil reais para jogadores na Série B. Tá? Eu vivo falando na emissora, ou na Bandeirantes, Breno, que a Ponte Preta tem déficit orçamentário da ordem de 20, 25 milhões de reais estando na Série B. Depende da venda de jogadores ou do aumento um pouco maior de marketing, esse déficit diminui um pouco, a não ser que eu venda 100 milhões de jogadores, 30 milhões de jogadores todo ano. Né? E isso não ocorre. Então, o que eu quero te dizer são 2 situações. Te mostrar o que deixaram, tá? E tentarmos encontrar uma solução para conviver com uma realidade não condizente com o Brasil. Tá? Se você fizer uma conta rápida, Breno, vamos imaginar que na Série B a média fosse 50 mil reais. Tá? Se você tiver 30 jogadores no elenco, são 1,5 milhão de reais. A cota da Série B não chega a 1 milhão de reais por mês. Nós falamos de 1,5 milhão de reais sem falar dos impostos que têm que ser recolhidos, tá? Sem falar de toda a logística para se manter um time. Nós não falamos de comissão técnica. Nós não falamos aí da área administrativa do estádio Moisés Lucarelli. Nós não falamos de 100 garotos das categorias de base que aqui vivem hoje. Olha o rombo, o tamanho, tá, da dificuldade de se administrar a Ponte Preta na Série B. Nós precisamos voltar para a Série B urgentemente. Vai diminuir o prejuízo, mas o prejuízo irá permanecer. Porque não existe hoje uma condição de time nenhum de Série B ser superavitário. Todos os clubes vão ter prejuízo na Série B. Não terão quem? Aquele que arrumou mecenas, aquele que arrumou um grupo de investimento,
aquele que faz parceria com os seus jogadores, dando parte dos jogadores para o pessoal ajudar a aportar dinheiro, aqueles que têm a ajuda do estádio. E mesmo assim, o déficit orçamentário existe. O que acontece é uma condição de empurrar até julho, até setembro, o salário mais ou menos em ordem. Estoura setembro, outubro, é desespero no final de ano, porque não tem receita, não tem nada para pagar salário e etc., rescisão trabalhista e um monte de situação que há. Era um debate que eu acho que a imprensa campineira, que tem, por exemplo, o Carlos Batista, artífice hoje de manter uma rádio com audiência, que é a Rádio Bandeirantes, porque é difícil fazer rádio hoje. O torcedor, às vezes, prefere ir lá acessar o grupo de Facebook, tá? Onde ninguém estudou, onde ninguém tem embasamento para discutir nada, do que escutar o Carlos Henrique, do que escutar você, do que escutar o Carlos Batista, do que escutar o Vanderlei Gomes. Tá? Isso precisava mudar. Então, o Batista é herói. Tá? E então, sendo herói e prestando tantos serviços relevantes ao esporte campineiro, chegou a hora de criar esse debate, que é a nível nacional, mas principalmente em Campinas. Não dá mais. Não dá mais criar expectativa que nós vamos contratar um centroavante que não vai errar o gol, que vai ter uma performance muito boa, por 30 mil reais, por 40 mil reais, por 50, por 70 mil reais. Tá? Primeiro que já não existe. E quando você acha, o salário de um jogador desse nível é da ordem de 150 mil reais para cima. Tá? E aí você é pressionado, eu sou meio cascudo, seguro. Até quando der. Mas outros dirigentes fazem o quê? Eu não vou levar pau do Batista, não. O time está ruim, eu vou mandar embora, não pago e vou contratar quem tiver que contratar. Então, esse debate tem que ser feito também e tem que se elucidar isso para o torcedor, Breno. Eu estou à sua disposição. Para finalizar, você já contratou 2 jogadores para a janela que vai abrir Batista, no dia 10. Um que havia sido contratado, eu acabei de falar no começo da entrevista que não queria vir para a Ponte Preta. O outro é o permanece uma negociação, esse que eu falei que estava muito próximo, por isso que eu falava de 2 jogadores. Um contratado e um muito próximo. Esse muito próximo continua em andamento. Aquele que estaria contratado chegou aqui e declinou que era por exigência do empresário e nós não quisemos ficar com ele. E qual é o outro? Não, nome, Batista. Eu estou falando, mas o raciocínio ainda segura, viu, Batista? Eu jogo porque vai que acontece, né? Você... vai, né? Vai. Mas qual é a posição? Você nem perguntou quem morreu, pô. Não, você disse que morreu um parente, eu fiquei curioso. Meu cunhado faleceu no dia de hoje. Cunhado? É. Cunhado não é parente. Pô, se as 2 irmãs deles, uma minha esposa, estiver escutando, eles vão ficar extremamente sentidos com o senhor. Mas tudo bem. Bola pra frente. Toca o barco aí, Batista. Apenas descontrair. Eu sei que... Luto é luto, né? E tem cunhado que é muito mais parente do que certos Mas essa foi ainda mais irmãos. hoje, que todo mundo é Nutella. Né? Para mim, você pode falar, mas para quem escuta... Você imaginou que eu vou tomar de pau daqui a pouco porque eu falei das redes sociais? Com certeza. Eu tô ligando um caminhão para as redes sociais, tá? Um caminhão. Uma rede social que o nego escreve lá, você vai procurar lá, ele não existe. Não parece, no passado tinha lá um fake. Faz meia hora que você está falando de rede social aqui. Mas eu tenho que falar, eu tô com advogado aqui na minha frente, Batista. Teve um fake aí que ninguém falou nada, há 2 anos atrás, 1 ano e meio atrás, o cara não existia, Victor Barukov, tá? O cara escrevia lá, ele colocou que eu tinha uma casa no Alphaville. Eu entrei no Alphaville uma vez na minha vida, tá? E eu jamais ia morar no Alphaville, respeito todo mundo que mora lá. Eu tenho 18 pastor alemão, como é que eu ia morar no Alphaville? Era processo atrás de processo, tá? Jamais eu poderia morar no condomínio fechado. Eu moro num condomínio de rua, na mesma casa há 25 anos. Tá? Que eu tinha uma Mercedes de R$1 milhão, que eu gastei 30 mil reais numa loja de importados. Pô, isso é depreciar a minha imagem. Você não quer que eu fale das redes sociais? O cara queria uma erupção vulcânica nas redes sociais contra a ponte. Não foi a Bandeirantes que criou, não foi o Globo Esporte que criou. Foram as redes sociais. Eu uso a tua emissora que tem audiência para mostrar os erros da rede social, Batista.
Berlim, um abraço para você, muito obrigado pela participação. Vamos em frente. Um abraço a todos. Prazer falar com vocês. Obrigado, tá aí o Mark Berlim, 17h42. Informações do Guarani. Breno Beretta diz aí, bebê. Bom, Batista, o time do Guarani tá treinando durante a semana, né? O jogo importante contra o Londrina no próximo domingo, 4h30 da tarde. Nessa partida, a principal dúvida é saber se o Caio Melo estará à disposição ou não do técnico Marcelo Fernandes. Ele que sentiu um desconforto na coxa na última semana, ficou de fora da vitória do Guarani sobre o CSA. E amanhã, inclusive, tem treinamento, né? Amanhã tem treinamento pela manhã, eu vou estar acompanhando de perto esse treinamento. A entrevista coletiva é com o Matheus Sarará, que, aliás, como disse o Farney ontem em entrevista aqui na Rádio Bandeirantes, o Farney falou o seguinte, né? Já já a gente vai ouvir uma parte dessa entrevista para quem não pôde acompanhar ontem, né? Ele disse, além do Natan, volante, que saiu, foi para o Remo, o Matheus Sarará é outro jogador que tem essa situação de contrato, ele está emprestado para o Guarani do time de Portugal, do Santa Clara. Se tiver uma oportunidade, algum clube interessado, divisões acima, ele pode ser liberado também. Então amanhã vai ser um dos questionamentos para o Matheus Sarará. Mas vamos aproveitar para ouvir a entrevista com o executivo de futebol, um trecho dessa entrevista, assuntos importantes que a gente tratou, para quem não pôde acompanhar ontem, o Farney Coelho falou aqui na Rádio Bandeirantes, inicialmente sobre as saídas do Bilu e também do Natan. Sobre o Natan especificamente, tá? Quando eu cheguei, a gente identificou alguns jogadores que tinham essa brecha, né, de saída, o Bilu e o Natan, que era um pouquinho diferente. O Bilu, no acordo, no contrato dele, previa uma saída para a Série A e B. O Natan não é jogador nosso, o Natan é jogador do Red Bull, e teria cláusula de retorno para o Red Bull Bragantino. Então eram dois jogadores que a gente já se preocupava, a gente tentou fazer renovações com eles, tirar essa cláusula, negociar com outros clubes, né? Na verdade tem só mais um jogador com esse tipo de contrato. Então era algo que estava nos preocupando, que a gente estava no mercado, até a vinda do Kevin, às vezes as pessoas não entenderam, porque a gente já tinha, né, o Natan, já tinha o Sarará, já tinha vários jogadores, já foi para tentar suprir, primeiramente, já ter dentro do grupo, né, um jogador com perfil parecido, mas é uma grande perda, realmente. É um jogador que vinha muito bem, um jogador que tem muito potencial e que preferiu, junto com o empresário, com outro clube, sair, e a gente tem que aceitar porque estava previsto isso no contrato dele. Ele, portanto, não joga mais pelo Guarani, Farney? Não joga mais pelo Guarani, já deve viajar amanhã, tá em trocas de documento para ele ir para um terceiro clube. Agora, você citou um outro jogador, esse outro jogador é o Emerson, no caso? Não, o Emerson tem contrato conosco até o final do Paulista, estamos em negociações já, o presidente já autorizou, inclusive participou da reunião hoje com o empresário do Emerson, a gente está em negociação para a renovação, mas ele tem contrato até a final do Paulista conosco. Esse outro jogador que tem essa situação, você pode falar quem é o jogador, ou pelo menos se ele é titular do Guarani? Posso, não tem nenhum problema, até porque a gente está negociando também para ele permanecer conosco pelo menos até o final da C, é o Sarará, que também é um jogador que é emprestado. Todos os outros demais jogadores têm multa, algumas são multa maior, outras multas menores, né? Mas todos os outros têm alguma compensação financeira que nos permite, mesmo perdendo o jogador, trazer outro, né? Porque tem algum recurso. Agora, antes de eu passar para os nossos comentaristas, para o Batista também, eu gostaria que você falasse o seguinte, você teme perder mais jogadores, além desses que a gente tem falado, noticiado também? O próprio Caio Melo, surgiu a informação da possibilidade de saída dele, ou você particularmente tem conversado com todos os jogadores individualmente, até para saber essa situação e o Guarani não ser pego de surpresa? Não, a gente já está trabalhando, na verdade sim, vamos ser honestos com o nosso torcedor, tá? Normalmente se trabalha 6 meses antes,
Então, o ideal é que a gente já estivesse trabalhando agora, né, com relação ao mercado para a janela de janeiro. O que a gente está fazendo com o Emerson, né? Antecipando ele não poder assinar um pré-contrato com um terceiro clube. Né? É o que a gente já está fazendo, antecipando a situação. Isso é uma coisa que seria natural num clube do tamanho do Guarani, e hoje a gente está tendo respaldo da direção do CA, do presidente Romo, para que a gente possa fazer esse tipo de movimento. Então a gente já está trabalhando com renovação com esses jogadores que acabam o contrato com menos de 6 meses. Os jogadores, claro, que interessam ao Guarani, que a gente quer a permanência deles. Hoje, para tirar os jogadores do Guarani sem multa, é muito difícil, tá? A ideia é a gente ter muito respeito com aquilo que a gente está conseguindo construir, muito respeito com a instituição, com o nosso torcedor. Os jogadores sabem disso, entendem isso, que o clube está com salário em dia, o clube está conseguindo dar boas condições de trabalho para a gente, e sabe da responsabilidade que tem de colocar o clube no lugar que ele não podia estar, né? Que na Série C a gente precisa chegar numa Série B. E os jogadores entendem isso, né? Entendem essa responsabilidade deles, entendem também que não podem pensar só na sua carreira, e precisam pensar também na questão do contrato aqui e tal. Então eu tenho tranquilidade para te dizer que é muito difícil que a gente perca mais alguns jogadores titulares, com exceção, como eu coloquei, do Sarará, que é um jogador emprestado que a gente tem que ter um cuidado. Bom, ao vivo conosco, Farney Coelho, executivo de futebol do Guarani, falando sobre assuntos importantes, sobre a sequência do Guarani na Série C. Carlos Henrique, o bate pesado, ao vivo conosco, Farney Coelho, está na sua escuta. CH. Boa noite, Farney, prazer em falar contigo pela primeira vez. Farney, o Guarani perdeu o Natan, não é? Pode perder talvez mais um, como você mesmo disse. E a pergunta é a seguinte: o Guarani vai às compras na janela e vai conseguir repor à altura, estou falando de qualidade técnica, aquilo que está perdendo e também tentando se reforçar? Boa noite. Boa noite, prazer estar conversando contigo. Na verdade, a primeira janela, deixa eu ampliar um pouco a resposta, não sei qual é o tempo que a gente tem, mas deixa eu ampliar um pouco a resposta. A primeira janela a gente precisava trazer características. Obrigado. A primeira janela a gente precisava trazer características. Nós tínhamos um bom time em termos de qualidade técnica, mas com algumas deficiências em determinadas posição, determinadas características, um time também muito jovem, então a gente identificou que o diagnóstico foi muito rápido, né? Na verdade a gente sabia o que tinha que buscar em termos de características. Então quando a gente traz Bruno Santos, quando a gente traz Diego Torres, o Cauã Jesus, o Mirandinha, os zagueiros, né? A gente entendia que a gente precisava trazer um volume de jogador maior com característica específica, né? Agora não. Agora a gente precisa ser cirúrgico. Agora nessa janela a gente precisa trazer 2, 3 atletas que elevem o elenco, né? Que elevem o número de qualidade de atletas que possam estar vestindo a camisa do Guarani. Então agora não é uma característica só, não é só um jogador a mais. Não, a gente tem que ser cirúrgico. Nessa janela a gente precisa trazer 2, 3 jogadores que a gente está atento para elevar o nível. Não achou o jogador acima. Não vale a pena apostar agora, não gastar dinheiro, gastar mais do que a gente previu, só para dar resposta para o externo, né? A gente realmente precisa ser cirúrgico e trazer jogador acima para que possa qualificar, cada vez está melhorando, para dar mais condições e um plantel maior para o Marcelo Fernandes. Quem está ao vivo conosco também é Valdemir Gomes, o Tigrão, nosso comentarista. Tigrão, boa tarde, quase boa noite para você, né, Tigrão? Farney Coelho ao vivo com a gente, executivo de futebol do Guarani. Boa noite, Breno. Tigrão daqui a pouco. Tigrão chegou. Boa noite, Breno. Um abraço para você. A voz ainda não está 100%, mas está melhorando. Um abraço para o Farney, muito obrigado por estar nos atendendo. Agora, Farney, eu não queria estar na tua pele, não. Sabe por quê? Muito obrigado por você estar nos atendendo e com respostas tão claras. Sem aquele negócio de, sabe,
evasivas. Está falando objetivamente aquilo que o torcedor quer ouvir. Eu gosto muito de entrevistado assim. Mas eu não queria estar na tua pele, nessa função, nesse momento, em que o Guarani está na iminência de perder mais um jogador. Você já oficializou a saída do Natan, lamentavelmente, e o Sarará deve ter o mesmo destino. E são 2 jogadores que jogam no mesmo setor do campo. E aí, por que eu estou dizendo que é complicadíssimo para o Guarani, especialmente para você, que é o homem que comanda o futebol, essa janela que vem aí? Você falou, nós temos que acertar no olho da mosca. Assertivos ao extremo. Porque agora é a hora de qualificar e não é apenas rechear o elenco com características planilhadas. Ok, inteligente isso. Agora, quando você perde 2 do mesmo setor, e quando você fala de trazer mais 3, você já fica ou não. Se eu estiver enganado, por gentileza, pode discordar, fique à vontade. Mas quando você perde 2 do mesmo setor e fala de fazer 3, você já não entra fazendo a captação de novos atletas engessado, sabendo que nestas posições que você está perdendo, você já terá quase que uma imposição de necessidade de ter que trazer para estas posições, e aí sobra muito pouco para que você possa repor e qualificar, ou você já tem reposições, junto com a comissão técnica, dentro do elenco, para nesse setor não trazer ninguém para repor e qualificar em outras posições que vocês consideram carentes. Grande abraço para você. Obrigado pela pergunta, obrigado pela acolhida. Vamos lá. O Sarará, quando eu trouxe o Kevin, sendo muito transparente, tá? Muito transparente. Quando a gente trouxe o Kevin do Juventude, a gente trouxe o Kevin do Juventude porque estava na iminência de perder o Sarará. Hoje não, tá? Hoje o Sarará está muito próximo de ficar conosco até o final do campeonato, tá? Então, é algo que eu acho que eu preciso falar, porque assim, se eu falo que nós podemos perder mais um jogador e não falo que é o Sarará, daqui a pouco se gera especulação, que é o Emerson, que é o Caio Melo, que é o Bruno Santos, ou que é o Diego Torres, né? Se gera especulações, e para evitar isso que eu fui transparente, tá? Então, quando a gente trouxe o Kevin, que tem a característica do Natan e do Sarará, a gente trouxe exatamente sabendo que podia perder um dos dois, tá? Mas eu não acredito que a gente vai perder ambos, tá? A gente tem o Kevin, o Sarará, o Giva, o Caio Melo, né, e mais os meninos, né, o Yuti, o Lucas, que vem jogando bem na Copa. Óbvio que se eu pudesse ter mais um volante, né, encorpado, uma cara mais experiente, né, até porque saiu o Leite também, saiu outros atletas dessa função, eu ficaria mais confortável, porque a gente vai chegar numa reta final, o volante a gente pode usar 3 num jogo, né? Tem jogo que pede 4 volantes, né? Daqui a pouco tem que trocar os 2 volantes dentro de um jogo, daqui a pouco tem cartão, então eu ficaria mais confortável se a gente tivesse mais um volante. Extrema, a gente só trouxe o Mirandinha, né? A gente já tirou o Cristiano, o Bilu saiu, então a gente precisa trazer mais um extrema, né? Isso acho que também está muito claro para todo mundo. E aí a gente tem mais uma ficha, e essa ficha é um jogador acima, né? Pintou um meia que é muito acima, pintou um centroavante que pode nos ajudar junto com o Bruno, daqui a pouco fazer duplo 9, pintou, sei lá, um lateral que vai ajudar. Aí a gente pode trazer para qualificar ou até para dar mais segurança, né? Daqui a pouco, sei lá, pintou um goleiro, né? Daqui a pouco a gente pode trazer, mas aí tem que ser jogadores que realmente venha para... realmente é um nome que é unanimidade, que todo mundo vai saber que é um jogador que vai vir para somar, que vai vir para cima. Então, aí é uma questão um pouco diferente, né? E aí os próprios jogadores absorvem muito bem, né? Quando o Diego Torres chegou, todo mundo abraçou. O Bruno Santos chegou, todo mundo abraçou. E o ambiente do Guarani hoje talvez seja o maior reforço que a gente conseguiu. E aí precisa agradecer a comissão técnica, o Marcelo, o Azul, o Copertino, né? O Elano tem fazendo um trabalho fantástico, né? A direção que está dando suporte, a gente conseguiu no último jogo dar um bicho no vestiário, bicho molhado, né? Isso facilita demais o nosso trabalho em termos de ambiente. Então acho que o que mais mudou
claro que com algumas características que a gente não tinha na competição, mas o que mais mudou é o ambiente. Hoje o ambiente do Guarani está muito bom, e quando a gente trouxer jogadores agora, a gente tem que ter cuidado para que mantenha esse ambiente em alto nível. Bom, Batista, a gente fica na expectativa, ouvimos mais uma vez o Farney Coelho, que ontem deu uma boa entrevista aqui na Rádio Bandeirantes, falou por mais de meia hora, esclarecendo assuntos importantes. O Nathan Camargo é o único jogador que já foi embora, né? Não joga mais com a camisa do Guarani. Aliás, é muito difícil hoje em dia competir com o Remo. E eu vou citar um exemplo aqui, porque que é difícil competir com o Remo. O Remo, por exemplo, além do Nathan Camargo, tá trazendo o volante Cantígio, ex-jogador do Corinthians que estava no Huracan. Deve ter um salário alto. Marcos Braz tá lá, foi contratado no Remo logo depois que ele deixou o Flamengo, ou seja, ele quer dar respostas pro futebol também. O Remo tá montando um time aí nessa janela para subir de divisão. Faz muito tempo que o Remo não joga a Série A do Brasileiro. Então foi difícil, praticamente impossível ficar com o Nathan. Agora, com os outros jogadores, eu acredito que o Guarani não vai perder mais nenhum. No máximo o Sarará, porque daí ele explicou, não depende do Guarani. Vamos lá, CH, a sua opinião sobre a entrevista ontem. Não deu tempo, né, de opinar a respeito do que você achou da entrevista. E também a informação é de que o Guarani contratará 5 jogadores para essa janela que vai abrir no dia 10 de julho. Um zagueiro, 2 atacantes, um goleiro e um volante. O volante está condicionado aí no caso do Sarará, se ele vai deixar ou não o Guarani. Talvez não deixando o Guarani o Sarará. Aí vem mais 2 atacantes, um zagueiro e um goleiro, se você acha que isso é suficiente para terminar o campeonato. Depende da qualidade técnica dos contratados. Eu já fiquei contente, eu gostei da entrevista, objetiva, direta. Eu acho que nós conseguimos fazer boas perguntas para o Farney, que respondeu de maneira objetiva e clara. Eu acho muito importante isso, para ele como profissional e em respeito à torcida do Guarani. Essa afirmação eu não posso fazer. Eu não sei o tamanho do bolso do Guarani. O que ficou muito claro, eu acho que a última janela de exceção deu mostras que o Guarani não vai tímido para o mercado, não. Você não contrata jogadores como o Brunão e o Torres no meio do ano assim, se você não estiver preparado. Estou falando financeiramente. E nem acho que o Guarani esteja nadando em dinheiro, não é isso que eu estou falando. Mas é mais caro ficar na Série C do que tentar fazer um esforço e ir à Série B. Tudo bem que contratar bons jogadores não é garantia de nada, mas pelo menos você qualifica o time. E é o que o Guarani precisa. O meio campo está perdendo... Pelo menos já perdeu o Nathan. Tomara que não perca o Caio Melo. Precisa de um goleiro. Todo mundo sabe. Quem assistiu às partidas do Andrei sabe o que eu estou dizendo. O Andrei, com todo respeito, é um ótimo profissional, mas emocionalmente ele é um atleta despreparado por algum motivo que eu, sinceramente, não sei. Eu tô analisando o que ele apresenta dentro do campo. No último jogo aí, a bola nem foi para ele, um lance só, ele saiu de maneira indevida, o Alan Santos cabeceou para trás e ali seria o gol de empate da equipe adversária. Mas isso é corriqueiro, não é um lance isolado. Veja as primeiras partidas dele. Ah, mas ele melhorou. Tá bom, né? Também não dava para ficar pior. Então eu acho que precisa contratar 2 atacantes, sim, mas atacantes de verdade, né, gente? Não atacante de riso. Né? Aposta. O Guarani não precisa de aposta. Se for para apostar, aposta em quem já está aclimatado, já está entrosado, já conhece o clube e a comissão técnica. Agora, se, como aconteceu com Cicinho, Torres e Brunão, e podemos falar também do Mirandinha, aí é jogador desse nível que eu estou falando. Aí você qualifica o time e fica mais forte. Mas, repito, não é garantia de nada. Nós estamos falando de futebol. Aqui não é vôlei, não é basquetebol, que
pouco se assiste zebra. Agora no futebol tem zebra, tem um imponderável, e eu espero que o Guarani vá às compras com inteligência e capacidade, dinheiro, porque senão não qualifica o time. Agora, no meio do ano, está todo mundo querendo contratar para reforçar o seu time na Série A, na Série B, na Série C e na Série D. Todo mundo quer contratar. Todo mundo quer o bom e barato. Todo mundo quer. Então vamos ver o que o Guarani vai apresentar aí de novidade. Espero que apresente, porque precisa, Batista. E tem um detalhe, Batista, até a respeito desses dois atacantes. Ontem o Farney meio que deixou escapar, né? Ele falou, ó, se pintar um bom centroavante, a gente vai trazer. Desses dois, um vai ser centroavante, porque o Bruno não tem reserva. Só tem ele na posição. Para substituir o Bilu, né? Também trouxe o Mirandinha, tem o Cauã Jesus, mas não tem o jogador imediato também para substituir na posição. E o goleiro, eles não vão falar, até para não queimar o atual goleiro do Guarani. Ele até citou ontem, o Guarani tem 3 goleiros, precisaria de 4, se aparecer um bom no mercado. Tem que chegar um cara para ser titular, porque infelizmente tanto o Andrei quanto o Fred, eles não têm condições de ser titulares do Guarani. 18:03, você já conhece, você já ouviu falar do Sicredi, uma instituição financeira que vai além do convencional. O Sicredi é uma cooperativa de crédito onde os associados são os donos do negócio. O Sicredi acredita na força da cooperação, por isso trabalha junto para impulsionar o desenvolvimento das comunidades onde está inserido. E o melhor de tudo, no Sicredi você tem acesso a produtos e serviços financeiros completos, com taxas justas e o atendimento personalizado. No Sicredi, você é mais que um cliente, é um associado valorizado. Ao se associar ao Sicredi, você passa a fazer parte de uma grande família, onde todos se ajudam e se beneficiam mutuamente. No Sicredi, sua voz é ouvida e suas necessidades são atendidas de forma personalizada. Então, não perca tempo, faça parte do Sicredi, a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil, com mais de 120 anos de história. Abra sua conta e descubra como o Sicredi pode te ajudar a alcançar seus objetivos financeiros e pessoais. Sicredi, não é só dinheiro, é ter com quem contar. Bandeirantes. Intervalo, voltamos já começamos o programa de forma diferente hoje, mas você pode continuar mandando para cá as suas mensagens. 97102-1493 97102-1493. Você voltaria, Elvis, à equipe titular da Ponte no próximo duelo contra o Tombense no Moisés Lucarelli? 97102-1493. E se pudesse manter no Guarani apenas um jogador, entre Natan Camargo e Rafael Bilu, quem você manteria? Os dois já deixaram o Guarani, mas apenas para a gente saber aí a sua opinião. 97102-1493 é o WhatsApp da Rádio Bandeirantes. Mesa de áudio Pedro Piscinato, ele que manda o som para o FM 85,7 e também para todas as plataformas. Lucas Pessoa, o homem por trás da imagem, faz a captação e manda para o youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. A coordenação é de Gil Kleber e a direção geral é de Rodolfo Neves. Intervalo, voltamos já. Esporte em debate, na Rádio Bandeirantes.
Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Revolucionamos os planos de internet no Brasil. A velocidade, essa já é Giga. Seja com Giga Home Office, Giga Esportes e Cinema, Giga Gamer ou Giga Família, você escolhe o que mais importa para você. Tudo isso com ultra velocidade, estabilidade, segurança, diversão e muita emoção. Quer tudo e mais? O Giga Black é para você com experiência exclusiva. Planos a partir de R$ 169. Assine em desktop.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Torcedor bugrino, tá na hora de jogar junto com o Guarani. Por apenas R$30 por mês, você se torna sócio campeão e garante acesso aos jogos do Brinco, descontos na Guarani Store, acesso a redes de vantagens e muito mais. O Bugre precisa da sua força. Acesse sociocampeão.com.br e faça parte dessa paixão. Guarani e você, juntos, somos mais fortes. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes. 18h10, Esporte em Debate pela Rádio Bandeirantes, hoje até às 19h30. Você participa com as mensagens 971021493. E aí? Como anda a manutenção do seu carro? Atenção, dica da Rocha Autopeças. Não espere o veículo quebrar para correr atrás de uma solução. Não. Faça manutenção preventiva. É isso aí. Ela evita danos maiores, gastos inesperados e, claro, protege você e toda a sua família. Revisões regulares é fundamental para evitar falhas mecânicas, prolongar a vida útil do veículo e para você não ter dor de cabeça. Então, meu amigo, minha amiga, você que me ouve, faça revisões periódicas e dirija tranquilo, sem surpresas desagradáveis. Com a Rocha Autopeças, você pode comprar na hora que você estiver precisando das peças. Lá você encontra tudo em peças mecânicas nacionais e importadas, originais ou de reposição. Qualidade de verdade e preço justo. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo confiança sobre 4 rodas. Acesse agora rochaautopeças.com.br. Lá tem o endereço das 7 lojas para você
escolher a loja mais próxima da sua residência ou do seu estabelecimento comercial. E tem também o número de WhatsApp para você falar diretamente com o vendedor. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Rádio Bandeirantes. 18h12, ouvinte no ar. Batista, boa noite. Meu caro, é o Eberlin que está falando, né? Respeito muito o Eberlin, mas o que ele falou aí que chega dezembro, os clubes ficam à míngua, notadamente, não é só os clubes, Batista. São todas as empresas, tá? E qualquer organização que não tem um planejamento. Esse é o nosso problema. É o problema do time dele, é o problema do meu Guarani. Né? Quando você pega numa assembleia, ou você pega a planilha do orçamento de uma instituição, tem erro de cálculo no Excel, na planilha de Excel. Impostos calculados errado, projetado errado, receita projetada errada. Você quer o quê com o resultado esperado disso? Naufrágio, só isso. Então, me desculpa o Eberlin, admiro muito ele, o trabalho dele, mas nesse ponto, me desculpa, ele está errado. O problema é outro. O problema é falta de planejamento. Abraço, Edivalmir Massa. Oswaldo Xavier Dias. Fui ao brinco no último jogo, vi Sarará e Isaac. Esses dois, infelizmente, não dá mais. Muito obrigado pelos serviços não prestados. Tchau. Boa sorte para os dois em outros times. Oswaldo Xavier Dias, um abraço, muito obrigado. Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tiger Man. O Tigrão bruto, galopante e indomável. Alô, Tigrão, um abraço para você, boa noite. Sem som, Tigrão, só com imagem. 18h14, ouvinte no ar. Batista, boa noite. Cara, eu não concebo a ideia de como um presidente de um clube do tamanho da Ponte Preta achar que o que faz com que o time não jogue bem em casa são as conversas de redes sociais. Não consigo entender isso. Gostaria da opinião de vocês. Adalberto, Campinas. É uma colocação que me chamou a atenção, feita pelo Eberlin, é que os familiares dos jogadores vão para o estádio. E aí lá no estádio, acredito que, não sei se é esse o caminho do raciocínio, mas o jogador fica preocupado com os familiares que estão lá no estádio. Notadamente as esposas que vão com os filhos, normalmente filhos pequenos. E o que acontece? A família do jogador, normalmente de um outro estado, de uma outra cidade, até de um outro país. Não tem parentes, não tem ninguém na cidade. E um jeito que o jogador tem de dar uma atividade para a família é fazendo com que a esposa vá até o estádio, leve os filhos. Normalmente ela vai com o carro, termina o jogo e dali eles saem para algum restaurante. Então, talvez seja essa preocupação, né, de redes sociais que acabam aí arrebentando com essa questão emocional. Já ouviu o áudio do Tigrão? Tá ok, né? Tá ok? Tá ok o áudio do Tigrão? Sim. Agora sim. Vamos lá, Tigrão, um abraço para você, boa noite. Boa noite, Batista, boa noite, amigos da Bandeirantes. Só pegando a esteira dessa observação do nosso ouvinte, eu também não concordo. Respeito a opinião de todo mundo, como sempre o fiz, mas eu não concordo. Sabe por quê? Porque todos os jogadores, todos os times do Brasil, os jogadores levam a família no estádio.
E todas as famílias de jogadores de todos os times do Brasil consultam rede social. Ora, então ninguém ganha em casa mais. Ninguém. Mesmo o time que está aí há 1 ano sem perder em casa, é porque a família não consulta a rede social? Que a mulher não vai ver o marido jogar, leva os filhos? Não concordo. A não ser que esse grupo da Ponte for frágil psicologicamente. Que ele for diferente. Ele é excepcionalmente abaixo intelectualmente. O que também não é verdade. Então não é isso não. É estabelecer uma maneira de jogar, uma estratégia tática, claro que uma preparação emocional dos jogadores, para que eles não pipoquem para a torcida, lendo rede social ou não, para que tenham iniciativa, aí ganha em casa. Aliás, né, o próprio Eberlin, e de forma assertiva, sempre disse que o Moisés Lucarelli é o maior aliado do clube. Que a atmosfera do Moisés Lucarelli é a maior força que o clube tem nas partidas de futebol. Ele já disse inúmeras vezes, citando declarações e afirmações de adversários, que já se manifestaram ao dizer que é um dos lugares mais difíceis de jogar do Brasil, por conta do apoio que a torcida empresta, da pressão positiva. Então, não concordo, mas respeito. Respeito. O que tem que acontecer é encontrar um jeito de jogar de forma propositiva, que a Ponte é muito eficiente na forma reativa. Jogou lá com uma linha de 5, mais 2 volantes na frente. Entrou desligadona, jogadores meio que desatentos, podia ter tomado um monte de gol lá até metade do primeiro tempo lá em Maringá. Depois ajustou, os caras parecem que acordaram, aí o Maringá poderia estar jogando até hoje, que já é quarta-feira, o jogo foi sábado, não faria mais gol na Ponte depois que acertou. Então tá tudo legal, fora. Só que em casa os adversários não vão para cima, essa é a verdade dos fatos. Apurada essa verdade no movimento geral de ações dos jogos, todos que a gente viu em casa. Os adversários não vão para cima, eles marcam baixo. E a Ponte não tem poder de penetração, porque não tem jogadores velozes, porque não tem laterais que furam, porque não tem triangulações pelas pontas, pelas beiradas que envolvem. É isso. Então, é encontrar uma maneira de jogar, de repente ajustar uma peça aqui, outra ali, e você vai ver o que vai acontecer o dia que a Ponte sair na frente, bem cedo, se a rede social bloqueia a atuação do jogador, porque a família está lá. Deixa a Ponte fazer um gol contra o Tombense segunda-feira, até 10 do primeiro tempo, que o Tombense vai ter que sair, você vai ver o que vai acontecer. O problema é que não faz e o tempo vai passando e já existe uma carga emocional em cima. Apenas isso. Nada mais que isso. E algo que a Ponte vai resolver, eu tenho certeza, ainda dentro desse campeonato, sob pena de não subir por causa da baixa performance em casa. O restante são teorias que, volto a dizer, a gente respeita, mas eu não concordo absolutamente. Botamos aí, assim, de forma bem rápida, o nosso Fala Galera. Você voltaria, Elvis, à equipe titular no próximo duelo da Ponte contra o Tombense no Moisés Lucarelli? Sim, por tudo isso que eu acabei de dizer agora. Agora, tem que ter qualidade para furar o bloqueio. Tem que ter uma bola precisa enfiada. Tem que ter um passe de maior qualidade. Tem que ter, às vezes, só uma bola parada de qualidade. Só que o Elvis também precisa comparecer um pouco mais. Ainda sou partidário da titularidade dele. Ainda falo aqui que a Ponte tem que ser o Elvis e mais 10. Mas, senhor Elvis, se mexer um pouquinho mais, né? Soltar a bola e sair para receber no vazio.
Sair da previsibilidade da marcação adversária. Errar menos passes, que é a sua principal virtude. Tem errado muito. E voltar a meter a bola parada venenosa. Agora, como é que a bola parada fica venenosa? Treinando. Quem é que faz o primeiro pau? É o Gé? É um zagueiro? É um volante? Quando vem o escanteio? Ou não vai ser primeiro pau para dar uma casca para trás? É alguém que vem de trás? Ou vai fazer o trenzinho? Ou é bola rápida no segundo pau? Ou é uma bola um pouco mais aberta? Ou vai bater todas fechadas? Com a palavra os envolvidos. O resto, prosopopeia flácida para ninar bovinos adultos. Fala, galera do Bugre. Se pudesse manter no Guarani apenas um jogador entre Natan Camargo e Rafael Bilu, quem você manteria? Bilu tem menos opções para substituí-lo no elenco do que para substituir o Natan Camargo. Mesmo que o Guarani não contrate, vai ajustar. Vai fazer falta? Vai. Mas tem manancial ali. Tem esse Kelvin, tem o Vinícius Iuge. São várias opções que o Guarani tem para compor o setor. Com a característica do Bilu, que pega na direita, canhoto, faz a diagonal, corta por dentro, entra batendo. Às vezes sai da ponta, vai por dentro, como aconteceu no segundo gol do Guarani contra o Retrô lá em Pernambuco. Com essa característica, nina, tem ninguém. Talvez, mas muitos furos abaixo tecnicamente, o João Vitor. Mas está longe. Então, objetivamente, se eu tivesse uma bala de prata só para matar o lobo que retira jogadores do Guarani, eu mataria aquele lobo que veio atrás do Bilu. Batista. 18h24, há mais de 65 anos, a Seara está presente nos lares brasileiros, oferecendo qualidade, sabor e inovação. Conheça o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. As salsichas Seara são sinônimo de sabor e versatilidade, ideais para o dia a dia e também para ocasiões especiais, como aniversários e confraternizações. E tem mais, hein? A linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres, já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. É só preparar do seu jeito. Pode ser assada, frita ou cozida. Já conhece o levíssimo Seara? Feito 100% de lombo suíno. É saboroso como presunto e leve como peito de peru. Tem 38% menos de sódio e 30% menos de gordura. Encontre produtos Seara no Iga Atacado, o maior atacarejo da região. Tem lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança, Avenida Oswaldo Veiga, 628, ao lado da John Boy do Lope, na região do Satélite Íris. Chegue fácil pelo BRT do Terminal Campo Grande. Se for de carro, tem estacionamento coberto no local. Também nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, na divisa com a Americana, e também a mega loja em Sorocaba. Seara no Iga Atacado. Qualidade, praticidade e economia perto de você. Bandeirantes. Intervalo, voltamos já já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes.
Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Chegou o app Ponte ID, a sua plataforma completa de relacionamento com a macaca. O Ponte ID é a sua identidade ponte pretana e seu login único para acessar todos os serviços digitais da Ponte Preta. E agora, tudo o que você precisa está reunido em um só lugar na palma da sua mão, como adesão e check-in no TC10, ingressos, compra de alimentos e bebidas nos jogos, inscrição na corrida Ponte 10K, notícias e muito mais, com acesso rápido e seguro. Baixe agora na App Store ou Google Play. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Vamos lá então com a ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes. Logo mais tem Come Fogo, tem Comercial e Botafogo, 7 da noite, terceira rodada da Copa Paulista de Futebol. O jogo será realizado no estádio Palma Travassos, só com a presença da torcida do Comercial. Aliás, o Comercial lidera este grupo da Copa Paulista de Futebol. O provável bafo do técnico Roberto Davino com João Roberval Davino, João Lucas Wellington Petuba, Leandro Sergipe Christopher e Alex, Felipe Mian, Gabriel Barros e Carlos Bagé, Arthur Marcelo e Felipe Rodrigues. Já o Botafogo, que é exemplo do Guarani, disputa também simultaneamente a Copa Paulista em uma competição nacional, é comandado pelo técnico Ivan Rizzo, com Breno no gol, Lucas, Nuno, Badaró e Rafinha, Franklin, Tener ou Yuri e Lucas Natan, Cauê, William e Pablo Tomás. Apitou o jogo a Daiane Muniz, 7 da noite, hoje, logo mais, fechando a terceira rodada da Copa Paulista, tem clássico em Ribeirão Preto, é o Come Fogo, tem Comercial e Botafogo. Entrei na Brasitone, dei um up na internet, conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é que agora é tradição que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone, são mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone. Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes. Carlos Batista. 18h30, Esporte em Debate, hoje até 19h30. Ponto 10, pizzaria e restaurante, há mais de 20 anos, servindo com excelência e sabor. Todos os dias no almoço, buffet à vontade por quilo e pratos executivos e à la carte. Nas noites de terça a sábado, no jantar, tem rodízio de pizza, a mais gostosa de Campinas, pratos executivos e à la carte e diversas porções. Atenção para a sensacional promoção do Ponto 10, pizzaria e restaurante. Rodízio de pizza a R$ 59,90 e chopp geladíssimo de 300 ml
a R$ 7,90. E ainda tem desconto especial para grupos acima de 10 pessoas. É só falar com o João Dias, sobrenome Dias, porque ele está lá todos os dias. Fale com o João Dias pelo WhatsApp dele, 974 10 60 68. 974 10 60 68. Ponto 10, Pizzaria e Restaurante, Rua Boa Ventura do Amaral, 788, na esquina com a Cônigo Cipião. E o estacionamento fica na Cônigo Cipião. Estacionamento em frente para facilitar a sua vida. Rádio Bandeirantes. Ouvinte no ar. Boa noite, equipe Bandeirantes, Batista, CH, Tigrão, Bruno. Minha modesta opinião, sem dúvida nenhuma, o Natan fará muito mais falta nesse meio-campo do Guarani. Volante pegador, não dá espaço, guerreiro, briga por todas as bolas, não tem bola perdida. Então eu acredito que o Natan fará muito mais falta. Assisti todos os jogos do Guarani aqui no Brinco e, sem dúvida, é um momento que o Guarani vive. Não é um dos melhores, claro, mas é um momento de ascensão. E não tenho dúvida que o Natan fará muito mais falta nesse meio campo, que agora virou um pouco mais articulador. Então o Guarani precisa urgente achar um jogador desse mesmo nível. Difícil, mas tem que achar, porque senão vai ficar complicado. Abraço, muito obrigado. Mais um. Batista, boa noite. Quem fala aqui é o José Bugrino. O Batista, ontem, foi acho que antes de ontem que jogou a Hilal e o City. O Batista, hoje eu fiquei sabendo por que o Hilal conseguiu ganhar o jogo. Jogadores mercenários ganharam R$2.500.000. Eu garanto para você que se não tivesse bicho, eles não ganhariam o jogo, porque correram demais, Batista. Só assim que esses caras, esse jogador ganha, é pagando o bicho, Batista. É 2.900, não é isso, Breno? 2.900.000. Essa imagem rodou o mundo. Jogadores que foram comunicados no vestiário. 2.900. 2.900, né? Uma festa imensa. Olha, difícil falar sobre que a vitória foi só por causa do dinheiro, né? Porque o time do Al Hilal é muito bom. Muito bom. E aquele Marcos Leonardo que está jogando é uma enormidade. E o Maicon? O time inteiro, né? O time é muito bom. Os brasileiros se destacam, mas o time é muito bom, né? E o zagueiro? Que estava no Chelsea, titular absoluto, e foi para a Arábia. É um time padrão de time grande europeu. Por isso que ontem, numa das perguntas aí do Fala Galera, quando você falou aí de aposta em finalista, então eu apostei nesse time aí. Agora, Batista, dá uma olhada. Cotação de hoje. Foi pago em euro isso daí, tá? Aí converte para reais. Arredondando para 3 milhões aí, assim, para ganhar um joguinho, pô. Marcar um golzinho lá. Tudo bem que foi contra o Manchester City. O Guardiola tá até agora sem entender aquela correria de contra-ataque, ele não conseguiu cortar esse contra-ataque. Eles jogaram com 20 atrás. Só que tomava a bola, virava esquema cavalo louco. Todo mundo correndo para bater o peito lá na tábua. Aí ganharam. Surpresa, zebras acontecem. Eu acho que foi um amassamento. Foi defesa contra ataque. Só que a defesa marcava bem e o ataque não penetrava.
E essa defesa que só se defendia quando atacava era letal. Foi o jogo que eu vi. Agora, sabe o que dá, por exemplo, para comprar com esse bichinho aí? Uma cobertura. Eu pagar um jogo, 120 minutos. Uma cobertura de ótimo nível. Não é coberturinha puxadinho no alto do prédio, não. Cobertura com... Aí, não é cobertura de 1.000 metros quadrados. Mas apartamento aí na faixa de 240 metros quadrados, duplex, com churrasqueira na cobertura, com piscina ou spa de hidromassagem, espaço gourmet e outras frescuras mais. 4 suítes, sala disso, sala daquilo, 4 vagas de garagem, 3 elevadores, e mais isso e mais aquilo no Leblon, no Rio de Janeiro, que é um dos metros quadrados mais caros do mundo. Pra ganhar um joguinho. Tá fácil? Tá bom ser jogador na Arábia, Batista? Muito bom. Mais um ouvinte no ar. Boa noite, Batista. Boa noite, Cred, Tigrão, CH. E eu ponhava o Elvis pra jogar, sim. Dentro de casa tem que jogar pra frente, cara. Esse negócio de jogar com um monte de zagueiro aí, então tô fora. Abraço, Batista. Mário de Hortolândia, viu? Abraço, fica com Deus. Abraço, amém. Fica com Deus também. 18h38. Ouvinte participando, mensagem de texto e mensagem de áudio. Edivaldo Rodrigues de Valinhos. Boa noite, Batista. Não torço para o time, mas não perco uma entrevista com o Eberlin. É um stand-up. É risada garantida. Cada vez, tá dizendo aqui o ouvinte Edivaldo Rodrigues de Valinhos, um abraço, muito obrigado. Olha, a entrevista do Eberlin nunca é água com açúcar. Sempre é entrevista polêmica. Ele sempre, todas as vezes que dá entrevista, ele sempre sai atirando. É um estilo, não é de agora. Quando ele era diretor de futebol da Ponte, ele já era assim, essa maneira de ser do Marco Eberlin. Não é uma entrevista cinzeira em moto, não. Então, é verdade que a gente percebe aqui o número de pessoas acompanhando, né? Aqui o número foi multiplicado por 4, aqueles que normalmente acompanham aqui as nossas redes sociais, né? Nosso canal aí pela internet. Então, daí dá para perceber de que realmente a entrevista é sempre uma entrevista que rende bastante. 18h40 em intervalo, voltamos já já. Esporte em debate, na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Sicredi apresenta Ana Castela e Léo Santana. Sicredi tem poupança premiada. Você vai poupar e ter a chance de ganhar uma bolada. A poupança premiada Sicredi está na boca do povo. São mais de 4,2 milhões de reais em prêmios. É bom que contar, é confiar na caminhada. Sicredi, poupança premiada.
Desculpe, participe. Promoção comercial vinculada a título de capitalização da modalidade incentivo emitidos pela Icatu Capitalização. Consulte os números do processo do CEP e mais informações no regulamento em poupançapremiadascred.com.br. Revolucionamos os planos de internet no Brasil. A velocidade, essa já é Giga. Seja com Giga Home Office, Giga Esportes e Cinema, Giga Gamer ou Giga Família, você escolhe o que mais importa para você. Tudo isso com ultra velocidade, estabilidade, segurança, diversão e muita emoção. Quer tudo e mais? O Giga Black é para você com experiência exclusiva. Planos a partir de R$ 169. Assine em desktop.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Apreciar um bom vinho não é em qualquer lugar que você encontra. No Famiglia Gianni, todas as quintas-feiras, das 19 às 23 horas, você ouve o melhor do jazz. Sem cobrar cover artístico, você pode harmonizar um bom vinho, bons pratos com uma boa música. Tudo isso é entregue em um ambiente acolhedor e muito charmoso. Famiglia Gianni, da nossa família para a sua família. Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes. 18h43 em Campinas, hoje até 19h30. Desktop revolucionou os planos de internet no Brasil. A velocidade, essa já é Giga. Agora você escolhe o que mais importa para você. Quer produtividade total no home office? Com o Giga Home Office, sua carreira brilha. Curte maratona, séries e vibrar com o seu time do coração? Com o Giga Esportes e Cinema, você tem a emoção dos esportes e das grandes histórias. Juntos, é gamer raiz ou competitivo mesmo? O Giga Gamer te dá a velocidade que você precisa. Com ele, a vitória é certa. E se a prioridade é proteger quem você ama, o Giga Família garante diversão com segurança para os pequenos, com conteúdo adequado para cada idade. Agora, quer tudo isso junto? Vai de Giga Black, uma experiência exclusiva em um só lugar. E o melhor, planos a partir de R$ 169,99. Acesse agora desktop.com.br e assine já. Desktop sempre ao seu lado. Bandeirantes. São 18h44 em Campinas. Esporte em Debate pela Rádio Bandeirantes. Continue participando. 97102-1493. 97102-1493. Mensagem de texto e também mensagem de áudio. 97102-1493. Participe, mande para cá as suas mensagens. Ouvinte participando e dizendo o seguinte: Batista, sinceramente, goleiro do Bugrão chamado Andrei não é confiável. Achei ele atrapalhado, diz aqui o Laco. Bom, o Breno Beretta, agora há pouco, afirmou que o Guarani está trazendo um novo goleiro. Não tem o nome, né, bebê? Não sabe quem é, mas Guarani está atrás de um goleiro, né? Ainda não, mas como disse ontem até o Farney, pintando uma oportunidade, eu acho que o Guarani está atrás em outra divisão, muito provavelmente em divisão acima, para trazer um goleiro de qualidade, para ter 4 goleiros. E é claro, para tentar disputar uma posição de titular, que hoje no Guarani não é tão difícil assim, né? O grande problema que eu vejo é no momento decisivo, né? No momento decisivo, o goleiro que faz essas atrapalhadas, ele pode falhar bizonhamente e aí comprometer
um jogo em que pode servir como jogo do acesso. Então o Andrei se recuperou em parte. No último jogo ele não cometeu nenhuma besteira, né? Mas também não foi testado, porque o time do CSA, eu confesso que esperava mais do CSA. Acho que só chutaram uma falta pro gol. Eu acho que foi só isso, né? Não teve nenhum lance. Então esse é o grande problema do Andrei. No momento que não pode falhar, e aí ele pode falhar. Oi? Teve sim. Segundo tempo, bola alçada, o Alan Santos estava limpo na bola, fora da área, e o Andrei saiu para lá catando borboletas. A bola foi para trás e quase o Alan Santos fez um gol contra. Eu não tinha nada que sair fora da área. Teve sim um lance bizonho na última partida. E contra a Itabaiana, se não fosse o Sarará, teria saído o gol no finalzinho de empate. Que ele saiu e não achou nada. Não, mas esse lance aí foi bem mais bizonho do que esse levantado pelo CH, né? O lance do Sarará, ele saiu completamente desnorteado para socar uma bola. Me lembrou o Pegorari naquele jogo lá em Ribeirão Preto. Saiu também para socar a bola, errou completamente o tempo da bola. E lá, infelizmente, né, saiu o gol, o Guarani venceu o jogo e tomou a virada do Botafogo lá no Santa Cruz. E nesse jogo contra o Itabaiana só não saiu o gol porque tinha um homem do Guarani debaixo dos paus, né, que era o Sarará. Porque realmente, né, se não fosse isso, teria tomado o gol e o Guarani talvez tivesse brecado ali a sua reação dentro da competição. Então, tá correto aqui o ouvinte, o Laco. O Guarani tem que buscar um novo goleiro para assumir a titularidade. Bom, CH, faltou aqui um comentário seu a respeito da ponte. Macaca, você não respondeu, até tá no Fala Galera. Se quiser, pode responder, mas a montagem do time, se terá o Elvis ou não para o próximo jogo diante do Tombense. No meu time o Elvis não sai nunca, só quando estiver cansado e machucado. Não sai nunca. O que o treinador tem que fazer é um esquema para ele poder jogar mais à vontade ou pelo menos ter mais parceiros perto dele quando ele é muito marcado. Então essa é a resposta. E o maior reforço para a Ponte ganhar do Tombense é pagar esse salário até sexta-feira. Se é por esse motivo ou aquele, paga antes do jogo, para não ter problema. A Ponte tem mais time, tem condição técnica, eu espero que o treinador saiba o que está fazendo pro jogo sequente, não é? E o time desempenhe um pouco bem. Agora, ou um pouco melhor do que a última partida. Agora, a Ponte, tecnicamente, tem toda a chance de ganhar o jogo. E sobre o que colocou o Eberlin aí, rede social, família do jogador... Pera um pouquinho. Né? Eu não concordo com isso também, não. Não concordo, não pode, não leva para o estádio. Se o jogador não consegue se controlar dentro do campo e fica preocupado, e tem mais que ficar preocupado mesmo com a sua família, não leve a família para o estádio. Não leve. Se não tem segurança, não leve para o estádio. Principalmente criança de colo, criança pequena. Não leve para o estádio. Se é esse o problema. Eu acho um exagero tudo isso. Mas de qualquer maneira, não. Para mim, não justifica, não, os jogadores não desempenharem dentro de campo por causa de pressão de rede social. Não concordo. Quer responder o Fala Galera do Guarani também, CH? Você pode repetir a pergunta do Guarani, Batista, que eu tô sem ela na mão aqui. É sobre o Bilu, é isso? Rafael Bilu e Natan. Se você tivesse aí uma condição de permanecer, qual jogador que você escolheria? Seguramente Rafael Bilu. São 18h51, rápido intervalo e voltamos já já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes.
Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Chegando então com Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes, para destacar o Mundial de Clubes, estão definidas as partidas das quartas de final. Ontem, a equipe do Borussia Dortmund ganhou do Monterrey pelo placar de 2-1 e garantiu vaga nas quartas de final. Seu adversário será o Real Madrid, que ganhou da Juventus pelo placar de 1-0. Vamos então às quartas de final. Na sexta, 4 da tarde, tem Fluminense e Al Hilal da Arábia Saudita. Às 22 horas, Palmeiras e Chelsea. Já no sábado, às 13 horas, PSG e Bayern de Munique. E às 17 horas, Borussia Dortmund e Real Madrid. Campeonato Brasileiro da Série B. Nós tivemos, na última segunda-feira, a vitória do Paysandu 2-1 diante da Ferroviária e o Cuiabá que perdeu em casa para o Botafogo por 1-0. Amanhã, a sequência da 15ª rodada com Atlético Goianiense e CRB. Campeonato Brasileiro da Série C. Time de Campinas em ação no próximo fim de semana. Destaque para os seguintes jogos que serão realizados pela 11ª rodada de um total de 19. Sábado, 5 da tarde, Náutico e Floresta, no mesmo horário, Ituano e Retrô. Também no sábado, 7h30, CSA e Caxias, Confiança e ABC. Domingo, 4h30, Anápolis e Itabaiana, Londrina e Guarani. 7 da noite, Ipiranga e Maringá. No mesmo horário, tem Brusque e Figueirense. Segunda-feira, 7h30, Botafogo da Paraíba e São Bernardo, Ponte Preta e Tombense. Na classificação da Série C, Caxias lidera com 21. A Ponte tem 20, Ipiranga 19, Londrina 19, CSA 16, Náutico 15, São Bernardo 15 e o Brusque fecha o G8 também com 15 pontos. O Guarani é o 10º colocado com 14. Os 4 últimos, Botafogo da Paraíba 9, Confiança 8, Retrô 8 e Anápolis com 7 pontos. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes. 18h56. Sabe aquele aroma que invade a cozinha e abre o apetite? Aquele cheiro gostoso de comida boa que dá até água na boca. Esse é o toque especial da Aroma das Ervas nas suas receitas.
uma linha completa de especiarias e temperos feitos com equilíbrio e cuidado para dar mais sabor e praticidade no dia a dia da sua cozinha. Tem temperos especiais para carnes, aves e peixes. Tudo com um toque de sofisticação que transforma cada prato num momento único. E se você busca uma alimentação mais saudável, experimente os temperos sem sal da Aroma das Ervas. Combinações surpreendentes para agradar até os paladares mais exigentes. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Você encontra nas principais redes de supermercados e hortifrutis de Campinas e toda a região. Acesse agora para saber mais. aromadeservas.com.br e transforme o sabor da sua vida. E não deixe de provar o nosso chimichurri. 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 Sensacional, hein? É da família Sato. Sato pai e Sato filho. Família Sato que comanda a Aroma das Ervas. Bandeirantes. Ouvinte no ar, mensagem de áudio. Boa noite para todos. Tô vendo o pessoal comentando aí sobre o goleiro do Guarani, Andrei. Na minha opinião, nos últimos jogos ele melhorou bastante, viu? Nas primeiras partidas que ele atuou ali, teve algumas falhas, mas depois ele se recuperou, ao meu ver. Se eu não me engano, pegou até um pênalti recentemente, né? Eu acho que ele tá dando uma boa segurança ali no gol, sim, viu? Eu acho que poderia manter ele por algum tempo, caso comece a falhar, aí o ideal é trocar mesmo. Mas por hora eu acho o Andrei tá dando conta do recado sim, que é o Rafael de Campinas. Abraço, Rafael. Bom, eu estava dizendo exatamente isso agora há pouco, né? E o CH Olho de Lince já trouxe um lance que o Andrei falhou. E pior do que a falha dele foi no lance em que o Alan Santos se contundiu. E veja como são as coisas. O Guarani não tomou o gol, é verdade. Mas o Alan Santos se contundiu e eu fiquei com a impressão de que o Marcelo Fernandes estava guardando uma substituição para tirar de campo o Diego Torres. Porque, notadamente, ele não tem capacidade física para aguentar os 90 minutos. Mas com a saída contundido do Alan Santos, o Diego Torres teve que se manter até o final. E ele terminou a partida, foi dramática a situação do Diego Torres. Com a perna dura, parecendo um pedaço de pau, e a panturrilha inchada, grossa, parecendo um sapo. Então, uma coisa levou a outra, um evento levou ao outro. Não saiu o gol, é verdade, mas teve esse lance, né? Com a saída do Alan Santos. O Rafael tirou a bola, porque senão era para ter saído o gol. Ele saiu tudo errado, o Andrei do gol. A bola sobrou ali, sobraria para o atacante do CSA e o Rafael tirou o gol. Ele defendeu realmente, né? Teve um jogo que ele defendeu o pênalti. Não estou lembrando aqui que jogo foi. Mas foi um jogo no estádio Brinco de Ouro. Ele defendeu um pênalti, mas ele tem esses rompantes. Então a minha preocupação é jogo decisivo. É o tipo do jogo que não pode errar ou diminuir o erro. Futebol é jogo de erros. Ganha a partida quem erra menos. E aí, justamente num jogo desse, o cara vai cometer uma pataquada e aí pode comprometer a situação do Guarani. Essa é a única preocupação. 19h01, vamos aos temas do dia
não tem ligação com os times de Campinas, mas o comentarista escolhe um dos temas para colocar a sua opinião. Foi o Botafogo da Paraíba. Foi, 2-1. Exatamente, que ele defendeu um pênalti, o Andrei, né? Botafogo da Paraíba, que ele defendeu um pênalti e o Guarani ganhou pelo placar de 2-1. Vamos aos temas de hoje e os comentaristas respondem. Tema 1. O Corinthians acertou bases salariais e tempo de contrato com o staff do atacante Biel, de 24 anos. O clube agora negocia e tenta chegar a um acordo com o Sporting de Portugal. A diretoria do Timão pretendia contratar o jogador por empréstimo com opção de compra. Condição esta que foi rejeitada pelos portugueses. O clube europeu pagou cerca de 8 milhões de euros, 51,2 milhões na cotação atual, para tirá-lo do Bahia em fevereiro deste ano e deseja recuperar este investimento. A pedida não se encaixa nas condições financeiras do Corinthians, que tenta convencer o Sporting a reduzir os valores. Algumas das alternativas são alongar a forma de pagamento ou adquirir uma fatia menor do jogador. Pauta 2. O goleiro Cássio revelou ter passado por um período de depressão no final da passagem dele pelo Corinthians. Atualmente, sendo o camisa 1 do Cruzeiro, o experiente jogador disse que tomou a melhor decisão. Melhor decisão para ele e para o time paulista. A declaração foi durante um podcast do Cruzeiro nesta quarta-feira. Segundo ele, até mesmo a fisionomia era diferente. Cássio ainda afirmou que segue um acompanhamento com uma psicóloga. Pauta 3. Al Hilal investiu 3 bilhões em reforços nas últimas 2 temporadas e faz parte do projeto de crescimento da Saudi Pro League, bancado pelo Fundo Soberano da Arábia Saudita. Em termos de comparação, o Fluminense, próximo adversário do Al Hilal, na Copa do Mundo de Clubes, investiu um total de 244 milhões de reais. No mesmo período, somando todas as contratações feitas. Ou seja, os sauditas gastaram 12 vezes mais do que os brasileiros em contratações. Começo com você, Breno Beretta. Qual é o tema que você escolheu para colocar hoje a sua opinião? Batista, eu queria falar do Corinthians porque a gente vem noticiando nos últimos dias jogadores cobrando o Corinthians por conta de dívida e jogadores do atual elenco, como o próprio Memphis Depay. E o Corinthians tentando aumentar a dívida para contratar um jogador que é caro, esse Biel Teixeira. Eu até trouxe hoje nos Donos da Bola, né, que o Corinthians, se quiser, vai ter que pagar 7 milhões de euros pelo jogador. O Corinthians está tentando diminuir a pedida, porém, mesmo assim, da onde vai tirar esse dinheiro? Como que vai pagar tantas situações que o Corinthians deve, né? Deve arena, deve jogadores e deve um monte de coisa. E até para complementar a situação, 4 jogadores do Corinthians já podem assinar pré-contrato com outros clubes. Eu vou passar aqui quais são os 4 jogadores do Corinthians. O Bidu, que já jogou no Guarani, 26 anos. O Gustavo Henrique, 32 anos. O volante Maicon, de 27 anos. E o Romero, de 32 anos. O Corinthians ainda não renovou com eles. Eles já podem assinar um pré-contrato com qualquer outro clube. Eu acho que o Corinthians, com essa diretoria, com esse planejamento, essa dívida, não tem caminho. A gente estava falando agora há pouco com o Marco Eberlin, situação financeira.
A do Corinthians eu acho que é 1000 vezes pior do que a dos clubes de Campinas. E você, Tigrão, qual o assunto que você escolheu para colocar no programa de hoje? A sua opinião. Então, você vê que no futebol nada acontece por acaso. E o futebol não é mais coisa para curioso, né? Você vai para uma Copa do Mundo de clubes, aí entra um clube da Arábia Saudita, dá a impressão que é só para fortalecer politicamente a FIFA. Existe um lobby aí de realização da Copa do Mundo de 30 lá, e tem que englobar e incluir países de todos os continentes, etc, 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 etc. É Ásia, Oceania, América do Sul, Europa, bom, enfim, tem que ter time de tudo quanto é lugar. Só que esses times que há um tempo atrás, na maioria das vezes, iam como meros sacos de pancada, não existem mais. Teve um aí da Nova Zelândia agora, que é um time semi-amador ou semi-profissional, e, logicamente, que ele, dentro, obviamente, da sua limitação, acabou tomando aí de 10, de 9, de 10 do Bayern e tal. Mas são exceções. Seria inimaginável, há algum tempo atrás, a gente ver um time com as estrelas que tem esse time do Al Hilal. E o investimento desse aí que você acabou de colocar, de 3 bilhões, é muito dinheiro. Então, bobinho no futebol são poucos. E a próxima edição desse torneio aí vai mostrar ainda mais equipes que anteriormente eram fora do eixo América do Sul e Europa, e elas entrarão como protagonistas, porque também o eixo do investimento no mundo está mudando, com os magnatas russos, com os sheiks, com os investidores que não sabem onde colocar petrodólares, e tá aí uma realidade. Eliminou um dos mais poderosos e mais vencedores clubes dos últimos anos na Europa, que é o Manchester City. Mas não foi por acaso. Ah, mas teve bicho adoidado. Teve 3 milhões para cada um no vestiário, só para ganhar o jogo, fora o que vem pela frente. Tudo bem que isso ajuda, mas não adianta só dar bicho. Você dá bicho para time pé de bicho, caneleiro, sem vergonha tecnicamente, não acontece nada. O bicho ajuda, mas o time tem que ter qualidade. Essa, para mim, é a grande surpresa da Copa do Mundo de Clubes. E os que vêm aí pela frente, agora vem quartas de final, se cuidem, hein? Daqui a pouco o Sheik fica louco e fala, ó, para ir para a semifinal, mais 10 milhões para cada um. Porque 10 milhões para ele, para cada um, estão falando aí de 300 milhões, é um dinheirinho assim que a patroa aqui gasta para comprar meia dúzia de banana na Nica. Esse shake aí carrega na bolsa. Vamos lá, CH, qual o tema que você escolheu para colocar a sua opinião no programa de hoje? Eu não sei aonde o futebol brasileiro vai parar. Alguém precisa tomar uma providência. Eu fico embasbacado com a cara de pau do Corinthians. Não pagou o Ranieri pro Cuiabá e tá falando de contratar jogador. CBF tinha que baixar uma norma. Ó, você pagou, beleza, você contrata, senão você não contrata mais. Porque é o fim da picada, cara. É o fim de todas as picadas. Sem falar no contrato do Memphis Depay. Então alguém tem que tomar providência. Onde que isso vai parar? Deve salário para os caras que estão aí no elenco e quer contratar jogador? Pera um pouco, gente. Se o Corinthians não der alguns passos atrás e entender administrativamente que está falido, o final dessa história vai ser mais triste do que parece.
Eu, sinceramente, se vocês não estivessem dando a informação e o senhor não lesse aqui na internet com portais como é o Carlos Batista, entre outros, de credibilidade, eu não acreditaria, mas é verdade. O Corinthians está no mercado para contratar. Acreditem. E questionou, né, o bicho de 2.900.000. E aí eu lembrei que o Romeu Ítalo Ripoli, dirigente, foi 17 anos presidente do 15 de Piracicaba. E ele tinha uma política, salário baixo e um bom bicho, um bom prêmio para ganhar os jogos. Romeu Ítalo Ripoli, que era bisavô do Leandro Bolles. E aí, no caso desse sheik, ele também usa o mesmo método do Romeu Ítalo Ripoli. Só que salários altos e bicho milionário. O Romeu Ítalo Ripoli era salário baixo e um bom bicho. Ele paga salários altíssimos, esse sheik. Salários altíssimos e bicho estratosférico. Aí realmente essa composição, junto com a qualidade dos jogadores, não tem como dar errado. Mas futebol, como disse Renato Portaluppi, não é o dinheiro. Resolve é dentro de campo. Porque se fosse assim, né, já podia dar taça aí pro Al Hilal, né? E o Fluminense vencendo o azarão, né? O patinho feio dos brasileiros, quem sabe, né? Possa passar. Agora, quer famosos que já passaram pelo Al Hilal? Sim, essa é boa, hein? Rivelino encerrou a carreira no Al Hilal com 35 anos. Ele queria jogar até os 42, mas na época brigou lá com o Príncipe, jogou pouco tempo, 2 temporadas. Sabe quem treinou o Al Hilal? Zagallo. Treinou o Al Hilal. Joel Santana também treinou o Al Hilal. E o Valdir Espinosa também treinou o Al Hilal. Isso sem falar outros jogadores, o Rony, aquele do Fluminense, já passou pelo Al Hilal, o Somália, atacante, já passou pelo Al Hilal, Thiago Neves recentemente, né? Famosos que já passaram pelo Al Hilal. Sinceramente, eu não lembrava do Zagallo e também do Rivelino, viu, Batista? Muito legal. Ouvinte no ar, mensagem de áudio. Boa noite, Batista, CH, Tigrão, Gregor, Bebê, Breno Beretta. Bom, no futebol temos aquela coisa, né? A lei do ex-jogador que jogou no clube. Será que vamos ter sexta-feira a lei do futuro? O menino do Palmeiras que foi vendido pro Chelsea, marcando contra o Chelsea? Estevão. Tandy Negrão. É isso aí, Tandy Negrão. Pode ser, né? E aí, o Estevão vai arrebentar contra o time futuro dele. Pode acontecer, né? Assim como também pode ser que ele não jogue nada. E se ele não jogar nada, será que vão acusá-lo de tirar o pé contra o seu futuro time? Que situação complicadíssima essa, hein? Mas quis o destino que tivesse esse cruzamento. Você vai fazer o quê? Não tem o que fazer, né? O Estevão já está negociado. Olha quanto tempo faz que o Estevão foi vendido para o Chelsea. 300... Acho que deu 365 milhões, um negócio assim. Foi 350, mas tem bônus e mais bônus, performance, gols marcados e o dinheiro vai aumentando. Parece que deu um total aí de 368 o total. Em 2024. Pode alcançar 368, né? Pode chegar com aqueles gatilhos que tem, né? Então pode já chegar tá garantido a 368. quanto? Quanto que tá garantido? Deixa eu confirmar aqui. Porque tem performance, né? Tem gol marcado.
Então o interessante é que ele vai... Já imagina Tá a cena. garantido 3,56. 3,56 garantido. Então imagina a cena. O Estevão marca o gol da classificação do Palmeiras, correto? E aí o Chelsea está desclassificado e ainda terá que pagar. E parece que o valor são 8 milhões, coisa parecida com isso, para cada gol marcado pelo Estevão. Aí o Chelsea vai ter que pagar o Estevão pelo gol que ele marcou, que desclassificou o time do Chelsea. Quer dizer, vai entender uma confusão mental dessa, né? Mas contrato vai ter que seguir. Ô Batista, por falar em reforço, o Renan Castro, ontem a gente falava a respeito desse jogador com o Farney, né? Que é um jogador muito interessante e que tá já praticamente certo com o Guarani, só falta anunciar. Tem 29 anos, tá jogando pelo Água Santa, ele é lateral esquerdo, é um cara muito interessante, um jogador muito interessante, porque ele foi campeão com o Amazonas, foi muito bem em 2023, lateral titular, campeão com o Amazonas da Série C. E esse ano ele foi negociado com o Água Santa. Então ele deve reforçar o Guarani já nessa janela a partir do dia 10 de julho. Bom, vou perguntar aos comentaristas. Aliás, não estou entendendo muito isso aí, né? O Emerson Barbosa, Guarani está fazendo um esforço e parece que vai conseguir mantê-lo. Já tinha contratado o Vitinho, que é lateral esquerdo. E agora contrata também o Renan Castro. E aí, CH, Renan Castro conhece, é bom jogador? Não, é bom jogador, mas essa contratação ela não tem muita lógica, né, Batista? Nós perguntamos ontem para o Farney sobre o Emerson, ele foi enfático em dizer que está muito esperançoso que o jogador fique. Vai contratar um jogador desse para ser banco do Emerson, tendo deficiências em outras... Isso é problema do Guarani, tá, gente? Eu tô dando minha opinião aqui. Existem outras tantas posições que o Guarani deveria se reforçar. Não é que não precisa preocupar, não é, com a lateral esquerda, mas eu não priorizaria essa posição, pelo menos por enquanto. E você, Tigrão, conhece? Conheço. É inferior ao Emerson. Eu acho que o Guarani tem outras prioridades. Eu também não traria. Pois não, diz aí, Breno Beretta, 19-19. Bom, ainda falando da Ponte Preta, Batista, porque a Macaca tá treinando durante a semana, né, visando o jogo contra o Tombense na próxima segunda-feira, é claro que repercutiu bastante o desempenho do goleiro Diogo Silva na última partida. Ele fechou o gol e graças a ele a Ponte Preta saiu vitoriosa. E a gente vai ouvir uma palavra do Diogo Silva falando sobre esse jogo, sobre o bom momento e, é claro, a expectativa daqui para frente. É muito gratificante, né? Eu sabia que ia ser um jogo difícil, que a qualquer momento a equipe ia precisar da gente. E não foi só no jogo, né? Tanto o professor Lauro, o professor Chau, a gente trabalhou esses 14, 15 dias que nós tivemos antes desse jogo, já com esse pensamento, né? Até porque era um jogo diferente, é um jogo que a gente ia ter que fugir muito da característica, por causa do jeito, do estilo do adversário jogar, né? E acabou que bateu, né? Deu certo. E mais uma vez Deus concedeu graça, me abençoou. Nas horas que a equipe precisou, eu estava lá e pude ajudar. E assim todos nós saímos com a vitória. Tem sido uma experiência muito boa. Como você falou aí, experiente, né? Daqui uns dias, graças a Deus, completando 39 anos de idade. E mesmo assim eu estou aprendendo muito com o Lauro e com o Chau. São dois caras de altíssimo nível. Não sei, pela qualidade deles, se eles vão permanecer por muito tempo aqui na Ponte Preta. E eu estou procurando aproveitar o máximo e graças a Deus tem dado certo e os resultados também vêm acontecendo nos jogos. Eu lembro muito bem que antes de começar, né,
ao campeonato, nós tivemos aqui uma matéria que eu falei, pelas equipes que tinha na competição, equipes de camisa de tradição e outras camisas que não tem tanta tradição, mas que são projetos, né, de empresários, que seria uma Série B disfarçada. E tá batendo nisso aí, né? Não é porque eu sei, eu sou mais sábio, não, é para a gente ver, a gente escutar, estudar, e tá demonstrando. É muito difícil, para você ver, e eu falei muito bem que a gente não podia, se caso acontecesse uma fase ruim, deixar que essa fase se estendesse por muito tempo. Por exemplo, agora, se nós não conseguíssemos o resultado, não tivéssemos conseguido o resultado lá em Maringá, a gente poderia estar no meio da tabela ali do G8 para baixo, né? Isso aí ia trazer uma pressão maior. Mas graças a Deus nós vencemos, até voltamos parcialmente, né, para a liderança, mas estamos ali por um ponto e, se Deus quiser, no próximo jogo a nossa casa, vencer e poder recuperar essa liderança. Silva, ele até disse, né, completa aniversário nos próximos dias, semana que vem, dia 8 de julho, ele vai completar 39 anos de idade e, segundo o Lauro falou essa semana que ele quer jogar até os 45. Bom, ele tá jogando muito. Parece um jogador aí de 20 e poucos anos de idade, né, Batista? Sim, Fábio tem 45, é isso? 44, faz 45 né? em setembro. Ouvinte Gilberto César de Oliveira. Estevão é jogador do Palmeiras. O salário é o Palmeiras que está pagando. Está tudo certo, então. Só depois que ele vai para o Chelsea. Claro, sim, né? Eu só coloquei uma situação hipotética de que o Estevão marcando o gol, o Chelsea terá que pagar o Estevão pelo gol que eliminou ele da competição. O Neymar, lembra quando ele estava no Santos, final do Mundial também, só que ninguém sabia que ele já estava vendido, mas estava vendido. Não jogou nada contra o Barcelona e já estava vendido para o Barcelona. E agora na lata. Responde na lata. Abel Ferreira estuda esquema com 3 zagueiros para a partida diante do Chelsea. Treinador vem atuando com uma linha de 4 defensores e pode alterar para o duelo desta sexta-feira com a transmissão aqui pela Rádio Bandeirantes. Linha defensiva seria composta por Marcos Rocha, Bruno Fux e Mikael, já que Gomes, Murilo e Piquerez são desfalques. E aí, você concordaria com essa mudança, hein, CH? Não tem saída, Batista. Não tem zagueiro. Esse Mikael veio da Inter de Limeira. Não tá bem no Palmeiras. E o Fux dá para acreditar mais ou menos nele. Problema grande, problema difícil de ser resolvido no Palmeiras. Eu acho que vai jogar com 2 zagueiros porque não tem o que acrescentar. Tanto é que vai jogar, vou repetir, o Mikael que não está bem. E você, Tigrão, a sua reflexão aí sobre o tema? Ele ficou no mato sem cachorro, né? Porque numa linha de 4, que o Palmeiras normalmente utiliza, ele perdeu 3. Piquerez, esse está suspenso. O paraguaio, Gustavo Gomes, com Z, suspenso, tomou vermelho. E o Murilo não joga mais o Mundial de Clubes. Problema no posterior da coxa, tá fora. Quer dizer, ele perdeu a defesa titular inteira. O que ele vai fazer? Ele vai com o Maicon, fazendo uma lateral / segunda linha ofensiva, e vai de Marcos Rocha, fazendo um terceiro zagueiro. E vai abrir aquele menino do Júnior aí, Vanderlan, como lateral esquerdo do outro lado. Não tem o que fazer. Agora, isso pode comprometer, não por culpa do treinador, mas pela fatalidade de perder 3 jogadores do mesmo compartimento e 3 titulares absolutos e 3 líderes. E de muita qualidade. Murilo, Gomes e Piquerez. Pode custar a eliminação do Palmeiras. Nesse esquema ele não colocaria o menino da base, o Vanderlan,
jogaria com Marcos Rocha, Bruno Fux e Mikael, ou seja, um zagueiro improvisado na lateral esquerda. E o lateral direito, quem é? Lateral direito, Mike. Ele tá pondo Marcos Rocha de zagueiro. É. Zagueiro. Ele não tem a defesa, ele vai aumentar um zagueiro a mais para ficar menos vulnerável. Não esqueça do Giai, hein? Não esqueça do Giai, que também tá disponível. Marcos Rocha que vai jogar na lateral direita. Eu acho que vai de Giai então, né? Acho que vai de Giai. Na lateral esquerda, porque aí não é uma improvisação. Vamos lá, fim das oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes. Nesta fase, qual time mais surpreendeu e qual o que mais te decepcionou, hein, Tigrão? O Al Hilal que mais surpreendeu positivamente e a Inter italiana de Milão a que mais decepcionou. E para você, Breno, aliás, eu acho que eu não te chamei, né, Breno, na pergunta anterior. Foi contra o Palmeiras, Batista. Eu acho que é a única alternativa que tem o Abel para não tomar uma goleada. Eu acho que ele tem que fazer isso. Se ele puder colocar 3 zagueiros, até mesmo improvisar, é o que ele tem que fazer. Agora, com relação a essa pergunta, eu concordo com o Tigrão. A Inter de Milão, que foi a vice-campeã da Champions League, decepcionou. E é claro que o Al Hilal, correndo muito, jogando muito, ele surpreendeu todo mundo. E a diretoria do Flamengo quer vender Pedro e buscar novo atacante, mesmo com Pedro sendo um dos principais artilheiros do elenco. O clube carioca estuda vendê-lo caso surja uma proposta considerada financeiramente vantajosa. E aí, Bebê, acerta a diretoria do Flamengo em querer trocar Pedro por outro atacante? Eu acho que não, porque o Pedro ainda não está 100% e o Bruno Henrique pode ser que seja suspenso. Então eu acho que deveria manter o Pedro. E você, Tigrão, a sua opinião sobre o assunto? Estratégia errada, né? Você vai para um campeonato com uma visibilidade dessa daí, parece até... Ele tem um pouquinho mais de visibilidade do que a terceira divisão de Roraima. Pouquinho mais. E aí, se tá querendo vender o cara, ele fica no banco? Não tô entendendo. E você, CH, qual é a sua opinião sobre o assunto? Ficaria com o Pedro. Aliás, o Pedro deveria ter jogado nessa partida aí, né? Artilheiro, o cara tá recuperado e ele não foi pro jogo, o Felipe Luiz. Se bem que o Flamengo, 10 minutos, estava 2-0. Ah, mas Batista, zagueiro mais baixinho, o mais baixinho do Bayern Munique tem 12 metros. E o Flamengo botou o Arrascaeta de centroavante. Tá de palhaçada, né, meu? Abraço, Tigrão, até amanhã. Até amanhã. Ela está voltando. Valeu, CH, um abraço e até amanhã. Até amanhã, se Deus quiser. Valeu, Breno, um abraço para você e até amanhã, bebê. Valeu, Batista, um abraço, até amanhã. E nós estamos encerrando o programa de hoje. Muito obrigado para todos que mandaram mensagens, mesmo aquelas que não foram pro ar, mas olha, eu agradeço de coração a sua participação. Vem aí Esporte em Debate Nacional. Tchau! Agora... Esporte em Debate.